Olá, boa noite, pessoal. Nosso último dia da Semana da Maternidade Consciente. Uma semana deliciosa. A gente conversou com uma galera muito bacana. Falamos um pouquinho sobre gestação consciente e parto, sobre amamentação, sono, alimentação e educação. E hoje, para finalizar, vou conversar com a Ingrid, mamãe que nutre. Ingrid já entrou aí. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal entra, para a gente começar esse bate-papo delicioso sobre introdução alimentar respeitosa e seletividade alimentar. Um assunto que muita mamãe me pergunta. Eu tive muitas dúvidas. Inclusive, eu mudei de pediatra da minha filha na época da introdução alimentar, porque eu vinha lendo algumas coisas e nesse período de informação, algumas coisas não estavam muito em ressonância com o que a pediatra da minha filha da época pregava. E aí a gente acabou optando, a gente conheceu a pediatra dela atual, eu falo que foi um anjo, é um anjo na nossa vida. E a gente conseguiu seguir mais ou menos por esse caminho da introdução alimentar respeitosa. A gente vem enfrentando algumas questões de seletividade, mas eu acredito muito nessa questão do calor também. A Ingrid fez um post, inclusive, não sei se foi um post ou foi um story, sobre isso hoje, falando sobre a questão do calor, que nosso apetite diminui, imagina dos pequenos. E às vezes a gente cobra deles como se eles tivessem que ser bem diferentes da gente. A gente não aceita uma série de coisas, o calor incomoda, o calor traz uma redução, né, do paladar. Eu, pelo menos, perco o apetite completamente. E a gente espera que eles não. Então, oi mãe. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho para a gente começar a conversar. Esse horário também é meio cruel, né? Sexta-feira o povo deve estar, mesmo com pandemia, as pessoas devem estar na balada, né? Então fica mais difícil ainda. Então vamos dar uns minutinhos para ver se o pessoal entra, senão a gente começa a bater, porque de qualquer forma, bater um papo, porque de qualquer forma vai ficar salvo lá no GTV. E aí as pessoas depois assistem. Já já te chamo, Ingrid. Vamos dar uns minutinhos. Queria aproveitar para falar, enquanto isso, porque depois as pessoas vão assistir, que a gente vai ter a segunda semana da maternidade consciente na primeira semana de março. Eu fiquei de falar o dia, salvo engano, é 1º de março. Verdade, importante ficar gravado e muita gente assiste depois, encaminha, e aí é bem bacana, né? E aí a gente também vai trazer alguns assuntos bem interessantes de autoconhecimento e autocuidado para dar um pouquinho de continuidade nessa questão da maternidade com consciência, com respeito, com carinho, com afeto. Deixa eu chamar a Ingrid aqui pra gente começar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, Alê. Oi, Ingrid. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bom? Boa Deixa eu já me noite. acostumar aqui Isso que eu na ia falar, toda tela. poderosa. Hoje foi Muito insano o obrigada. dia aqui. Hoje foi Você uma falou, correria, é um dia que eu vou pra rua trabalhar, então assim, é bem corrida. Aí a pequena não dormiu de dia, aquelas loucuras que acontecem de vez em quando. não E é? aí, Não, aí aproveita cheguei, ainda fui para mercado, então foi aquele arerê, né? Aí o ela mercado. 15, ai, Deus me livre, Ótimo. mas enfim. Mas que bom te ter aqui, estou muito feliz de você ter aceito o convite. É um assunto que eu adoro e eu acho assim, toda mamãe tem alguma dúvida quando começa a questão da introdução alimentar. E para muitos é um tabu. As pessoas, eu lembro que quando a Olivia foi fazer, porque amamentar, eu falo que é a coisa mais prática, sai você, a criança e o peito está tudo resolvido. E aí quando Tudo começa a certo. introdução alimentar, além da tranqueirada de coisa que a gente tem que levar, a gente tem as questões também de como começar, o que é melhor começar, qual é o melhor caminho, e a gente tem assim, uma penca de informação que muitas vezes deixa a gente confusa. Eu, na época, não pensei em procurar uma nutricionista materno-infantil, então eu É fui muito direto. bom, Não na pensei, verdade. nem passou pela minha cabeça. A gente seguiu os conselhos da pediatra e eu acabei mudando, estava falando isso no início, de pediatra no momento da introdução alimentar da Olivia, porque assim, tudo que eu lia, tudo que eu estudava,
não estava muito alinhado com o que a pediatra antiga dela falava. Era uma querida, mas esse período foi um pouco turbulento. E aí a gente conheceu a atual pediatra dela, que falou que é um anjo, que é super respeitosa e flui maravilhosamente bem. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse e falasse como é que você chegou aqui. Claro, primeiramente, eu sou toda bonita assim. Com pandemia, a gente aproveita qualquer oportunidade para se arrumar, para se Verdade, pintar, né? Já que não dá verdade, para sair, então a gente aproveita os encontros virtuais. é verdade. Dani, ó, é um prazer estar aqui na sua live, na sua semana, principalmente por ver os profissionais que você selecionou. Estar no meio deles, para mim, é uma honra enorme, de verdade. Ah, Meu nome é imagina. Ingrid, então, para quem não me conhece, eu sou mãe. Eu gosto de falar que antes de ser a nutricionista, eu sou a mãe. Então, eu sou a mãe do Valentim, que ele tem 1 ano e 9 meses hoje, mas também sou nutricionista materno-infantil. Eu já saí da faculdade, fui direto para essa área. Então, eu nunca fui para nenhuma outra área da nutrição que não seja nutrição materno-infantil. Foi onde eu me encontrei, na verdade. Quando eu me formei, no finalzinho da minha graduação, eu engravidei dele. Então, o mundo da nutrição materno-infantil se abriu. Então, como eu estava grávida, eu procurar saber um pouco mais como era essa nutrição para gestante. Ali eu já comecei a me encantar. E aí, ainda na gestação, comecei também a entrar na parte da introdução alimentar. Tá? E eu levei um choque, porque eu tinha acabado de me formar e tudo que eu via, é lógico, fui buscar especialização, era extremamente diferente do que eu aprendi na faculdade. Eu fiquei assim, meu Deus, existe uma defasagem muito grande dentro da própria formação do nutricionista. Sim. Quem dirá dos pediatras, principalmente os antigos, não existe na grade curricular da Não, faculdade, né, da especialização de pediatria, uma matéria que seja sobre nutrologia infantil. Então, é daí que a gente vê hoje em dia essas orientações tão ultrapassadas, super ultrapassadas, profissionais que não falam a mesma língua. É sim. muito complicado. Foi quando eu descobri essa abordagem de introdução alimentar, essa questão de se envolver com a alimentação de uma forma respeitosa, de uma forma que acompanhe o desenvolvimento desse se espera dessa fase, que algumas coisas são normais, deveria, na verdade, caber aos pais lidar com essas situações e não interromper ou atrapalhar o processo. Tudo isso foi me encantando muito. E aí, falar que eu fiquei meio obcecada e fui cada vez estudando mais. Foi quando não dava para ficar só comigo ou só Sim. com o paciente aqui no consultório. Precisava expandir. Também era uma forma de eu ficar conhecida, pessoa nova. Foi quando surgiu o Mamãe que Nutre. Eu não queria mais que fosse só o meu nome ali, queria ter um nome de impacto que trouxesse as. Então, o nome é Mamãe que Nutre, de nutricionista mesmo. De mamãe, porque né, eu sou uma nutrimãe. E Sim. pá, quando o Valentim começou a. Aí eu senti na pele. Então, eu também passo pela experiência que todo mundo passa. Porque dele eu não sou nutricionista, eu sou a mãe. Sim. Eu também tenho aflições, mas eu lido com elas. E é isso que eu falo diariamente. Ajudo as mamães a lidarem com essas coisas. A gente, por amor, acabar não atrapalhando. Sim. Ô, Ingrid, eu queria só perguntar pro pessoal, porque o seu áudio tá picotando um pouco para mim. Eu não sei se Ah, sou só eu colocar um ou fone. se tá picotando pro pessoal também. Vocês conseguem me dizer, tá bom o áudio para vocês, o meu e o da Ingrid, ou tá picotando para alguém? Dá um joinha aí se estiver bom. Duan, do áudio tá bom? Ô, Dani, eu continuo picotando pra você ou agora Agora melhorou? ficou ótimo. Ai, é porque eu tava sem fone. Eu deixei o Agora fone aqui do ficou lado pra eu ótimo. colocar, Ah, tava mas eu me picotando pra eles empolguei. também. Eu também tinha esquecido. Esses dias eu botei os dois. Ah, então tava picotando. Melhorou agora? Deixa o pessoal responder. E agora que ela botou Melhorou, o fone, pessoal? melhorou? Tanto o meu quanto o dela. O seu tá bom, da Ingrid picota. E o da Ingrid, fala alguma coisa, Ingrid, pra ver. Pessoal, meu áudio tá melhor agora? Ah, agora tá Vocês estão me ótimo. ouvindo Então, picotado ainda?
Pra Tá mim tá bom? ótimo. Ah, Ah, que melhorou. ótimo. Joia, obrigada, bem. Desculpa, foi erro Imagina, meu. fica tranquila. Na E aí você verdade, é que falou. eu tô com um celular emprestado, porque eu perdi meu celular, né? Ah, meu Deus. E o meu meu celular novo só chega mês que vem. Porque cabeça, a cabecinha aqui é muito esquecida. Sabe o que que eu queria Eu deixei no aproveitar? capô do carro e saí andando. Ah, e não achou? Ah, difícil, né? É Não, difícil achar. É não difícil achar. achei. Eu queria Pode me aproveitar, Ingrid, o perguntar. gancho do que você falou, porque eu acho muito legal isso. Porque, assim, a gente estuda muitas coisas, a gente vê muitas questões, mas quando a gente se torna mãe e coloca isso na prática, a gente tem a vivência do processo, né? Então, muitas vezes, assim, não que os profissionais que não, as profissionais que não são mães não consigam trabalhar de forma ótima, mas quando a gente tem a Sim, vivência, é a mesma coisa, a gente aprender na teoria e fazer um estágio. Quando a gente vivencia isso, principalmente com o nosso filho, eu acho muito interessante porque a gente tem esses dois pontos de visão que você falou. O ponto da profissional e o ponto da mãe. E a gente consegue com sentir na certeza. pele as dores que as pacientes sentem, né? A dor da outra mãe. A gente consegue ter a empatia, a gente consegue entender melhor quais são as questões, mesmo que a gente não vivencie a mesma dor, mas a gente consegue entender um pouco melhor qual é a dor que elas estão sentindo. Então, e você Exatamente. saiu da graduação já gestante? Já, ele já tinha nascido quando você formou, não? Não, eu tava com 5 meses de Então, aí você gestação. já caminhou para isso. Então, você já voltou todo o seu estudo, todo o seu Foi. foco para essa área. Eu acho muito legal. Eu falo que eu já contei isso no início da semana, mas eu cheguei na parentalidade também porque eu me tornei mãe. Eu já era da educação, fiquei alguns anos afastada. E aí, quando eu engravidei, isso ficou muito latente, mas as coisas não foram caminhando e uma hora virou a chavinha e eu me engrenei de novo nessa questão. E a maternidade, ela traz essa. Não que eu falo que ela não muda ninguém. Ela expande a nossa consciência, a nossa visão de muitas coisas e algumas coisas estavam adormecidas. Então, eu Com acho bem legal você certeza. falar isso. Então, vamos Eu começar? costumo. Pode falar. Vamos. Vai lá. Vamos começar, né? Porque tem tanta coisa para falar. Eu só ia dizer que eu costumo falar que o Valentim, ele trouxe a minha vida hoje. Ele que me deu direção profissional. Então, uma criança, porque eu engravidei nova, né? Quando eu engravidei do Valentim, eu Sim, estava com 24 anos. Ele sim. foi uma criança, uma gestação que me trouxe muitos questionamentos. Muitas coisas do tipo, meu Deus, agora você acabou de se formar, vai ser mãe. Mas na verdade foi tudo de bom para minha vida. Ele só me trouxe a minha paixão, que é ele, e a minha paixão profissional também. Eu fico até Então, arrepiada, porque eu sempre falo que o filho é bênção e vem na hora que tem que é vir. benção. Eu É não benção. A gente engravidei só precisa às novinha. vezes de tempo para Sim, entender isso. sim. Eu não engravidei novinha, mas eu percebo exatamente isso. É uma vida completamente diferente depois que eu fui mãe. Completamente diferente. A gente se redescobre. E eu acho muito profundo, acho um mergulho muito profundo. E aí, A para Marcele tá falando começar. ali, ó, Ah, que é ela tá meu falando, ó. diferencial, esse olhar empático. Eu Obrigada, concordo, Marcele. Marcele, eu super concordo. E por isso que eu chamei a Ingrid, porque ela tem um olhar tão respeitoso e tão empático. A gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece das redes Ainda. sociais ainda. E a gente mora na mesma cidade, né? A gente se conhece Sim. das redes sociais, mas foi uma grata surpresa conhecer o trabalho da Ingrid, foi indicação de uma amiga. E quando eu vi, eu falei: Obrigada. caramba, eu não sabia que existia esse perfil tão maravilhoso, tão sensato, tão empático aqui na cidade. E a gente está conseguindo. Resende é uma cidade pequena, para quem não conhece, e a gente está conseguindo fazer um movimento bem legal. Tem uns profissionais muito legais voltados para essa área da parentalidade Muito. respeitosa, positiva. A gente trouxe alguns aqui, mas tem tantos outros na cidade. Eu fico muito feliz da gente conseguir, numa cidade pequena, muito provinciana, a gente conseguir trazer questões tão recentes, né? Estudos Exatamente. tão recentes para cá. Nós Ó, somos tem uma uma outra galera mamãe bem. falando. Sempre Tá disposta cheia a de amar. fã. Obrigada, meninas. É porque E- eu gasto não, eu ganho tempo com elas lá no direct, porque a gente conversa um pouquinho sobre as dores, né, da maternidade também. Isso é muito bacana porque conecta, né? Exatamente, exatamente. Ingrid, a gente teve Mas vamos algumas começar? perguntas, vamos. A gente teve algumas perguntas, eu imagino que estejam todas no seu roteiro. Mas a Tá, primeira seria: o que é uma introdução alimentar respeitosa? O que se trata de uma perfeito. introdução alimentar respeitosa? Então, essa introdução alimentar respeitosa, na verdade, ela é uma introdução alimentar como todas as outras, no sentido técnico da coisa. Então, das recomendações mais atualizadas, o que a gente tem dos guias brasileiros, internacionais, que todos hoje em dia, graças a Deus, falam a mesma língua. Então, a informação atualizada, ela tá ali, só falta mesmo o profissional se dispor a estudar e a passar isso.
Mas a visão respeitosa para a introdução alimentar, ela vai muito no respeito do tempo do bebê. E principalmente no respeito das fases do desenvolvimento dessa criança. E, e além do mais de entender, eu costumo falar isso, que comer é um aprendizado, assim como falar, como andar, ele leva tempo. Nenhuma criança. Olha, a gente costuma ver, né, naquelas cartilhas que mais ou menos com 12 meses a criança começa a andar. E imagina se todo mundo esperasse que quando seu filho fizesse 12 meses, ele acordasse e saísse andando pela casa. Não, isso não acontece. Por que que com comer a gente insiste em pensar que é dessa forma? Fez Verdade. 6 meses, vou arrumar o prato lá de comida da papinha e vai comer tudo. E aí, quando a criança não come tudo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: tem alguma coisa errada, ou eu estou fazendo alguma coisa errada, ou tem alguma coisa errada com o meu filho. Sendo que isso é algo normal, é completamente normal e esperado do desenvolvimento do bebê. Cada bebê tem seu tempo, isso é muito importante da gente falar. Porque Sim. assim como tem as crianças que demoram bastante para entender que comida alimenta e que de fato engrenam na introdução alimentar, também tem aqueles bebês que já começam com tudo. E tá tudo normal também. Sim. Eles só não são a maioria. Sim. Então, eu acho que a visão da introdução alimentar respeitosa seria isso. Eu acho muito legal É você ter falar empatia. sobre essa questão do tempo, porque realmente a gente, como mãe, a gente fica criando muita expectativa, né, Ingrid? É assim, E porque existem, a gente comparação, sabe né? que existem os marcos, exatamente. A gente sabe que existem os marcos e a gente trabalha focada neles. A gente esquece que cada filho é um único. Às vezes, filhos dos mesmos pais são, às vezes não, né? 100% das vezes são, na maioria das vezes são diferentes. Então a gente esquece que tem a individualidade de cada um. E a gente cria uma expectativa absurda e a gente começa a comparar com o vizinho. Ah, mas o filho de fulano com 6 meses já estava comendo super bem. Então, e dá as inseguranças da maternidade. Eu lembro quando a Olivia começou a comer, eu sou a paranoica com medo da alergia alimentar. A gente tem uma sobrinha que teve alergia a ovo e foi uma Ah, luta para eu dar ovo para ela aqui, sabe? Porque eu tinha muito medo. E aí imagino. aí eu comecei com fruta raspada. Eu tenho algumas questões. Eu hoje me alimento muito melhor do que eu já me alimentei, mas eu não tenho o hábito de frutas. E eu mudei a minha alimentação drasticamente quando a Olivia entrou na introdução alimentar, porque eu passei a fazer uma única comida em casa. Então eu passei a comer bem, porque eu não, eu falava que assim, as tranqueiras que eu comia eu não tinha coragem de dar para ela. Então Eu também passei a comer melhor depois que o Valentim todo nasceu. mundo na casa passou a se alimentar bem. E até hoje, ela está com 2 anos e 8 e eu não tenho coragem de dar comida que não seja comida de verdade, porque a gente sabe dos Ótimo. malefícios que isso faz. Então é bem interessante a gente pensar que assim, eu falo isso para todas as fases da criança, é um solo muito fértil. E é a base deles. Se a gente, na primeira infância, nesse primeiro ano, nesses primeiros 12 meses, começa a introduzir essa tranqueirada de comida ultraprocessada, tudo errado, como que a gente vai esperar que seja uma criança saudável, que seja uma criança que tenha um desenvolvimento bom? E isso impacta em tudo, né? Motor, cognitivo. A alimentação é tão Tudo. importante quanto outros desenvolvimentos, quanto outros marcos. E são marcos que são fundamentais para a base deles, né? Eu acho que a gente tem que ter Exatamente. um pouquinho dessa consciência de que assim, o que ele vai comer hoje, o paladar que ele vai criar hoje, isso vai perpetuar durante muitos anos na vida dele. Claro que assim, entra na adolescência, muita coisa pode mudar. Mas dependendo de como foi a base, lá na frente pode dar um trabalhinho agora, mas lá na frente é só sucesso, né? É o famoso fazer algo e esperar outra coisa, né? Então é isso aí que Exatamente. você falou. A gente tem que fazer coisas compatíveis com aquilo que a gente espera para o futuro. E com criança, isso é uma lei. É uma É. lei, na E verdade. a gente é O que referência, né? sim, totalmente referência. Vamos Não, falar não sobre adianta a isso. gente botar um prato cheio de legumes para criança e a gente comer bife com batata frita, né? Por que que não come? Ainda mais dependendo da idade depois, a criança começa a querer comer o que os pais estão comendo, né? Eles se interessam. Eu É, listei aqui algumas coisinhas sobre a introdução alimentar respeitosa que eu fala pra queria falar gente. com vocês. Tá. Sobre a questão da abordagem, né? Da introdução. Essa introdução alimentar respeitosa, ela vai prezar, então, pelo quê? Pela empatia pelo novo. Então, primeiramente, que os pais, que os cuidadores, todo mundo que está ali envolvido com essa criança precisa entender é ter empatia, se colocar no lugar dela. A criança só recebia uma alimentação líquida, que era o leite, seja fórmula ou leite materno, só isso que ele entende por alimento. Então, quando começa a introdução alimentar, muitos bebês, é lógico que naquele primeiro momento existe o fator curiosidade, então eles estão curiosos, querem saber o que é aquilo, querem interagir, mas também é uma novidade. Então, alguns bebês têm uma certa dificuldade.
E aí já começa nesse primeiro momento essa necessidade dos pais terem um olhar empático, se colocar no lugar da criança também, né? É confiar na capacidade de autorregulação dos bebês, porque ela é perfeita. O bebê que é amamentado no seio, ele sabe a hora que ele quer, então ele pede. Ele sabe a hora que ele quer parar, que ele está satisfeito, então ele larga do peito. Se esse bebê já recebe fórmula desde muito novinho, se você apresenta essa fórmula para ele de uma forma respeitosa também, dando esse tempo, oferece um golinho, se for uma mamadeira, que seja, oferece a mamadeira, tira um pouquinho, dá tempo para esse bebê sentir se ele realmente quer mais leite. Tudo isso preserva a autorregulação energética, que é o nosso controle da saciedade, que nós já nascemos com ele perfeitinho. Então a gente sabe quanto precisa comer, qual que é a nossa real necessidade. E é respeitar a saciedade desse bebê. Se você colocou ele no momento ali da refeição para comer e ele não quis comer, não quis participar, é porque aquele momento não tá legal para ele, não tá agradável. Precisa, né, observar algumas coisinhas, mas de modo geral, se não tá com fome, o bebê não vai comer. Se ele não quer comer, é porque ele não precisa. E acho que é isso, esse é o principal ponto, eu diria. É a gente trabalhar a cabeça desses pais e principalmente das mães. Eu Sim, digo assim, principalmente das mães, porque é a mãe que tem instintivamente essa necessidade do filho estar bem. E a alimentação, estar bem alimentado, faz parte desse instinto de proteção materna. sim. Então, é normal, eu acolho muito esse sentimento. Quando as mães chegam para mim e falam, mas não come, ficam desesperadas. Eu acolho, eu entendo, mas eu tento fazer com que elas olhem para dentro para entender por que, que eu estou me sentindo dessa forma com meu filho, por que, que eu estou achando que o leite não é mais suficiente, por que, que eu preciso que ele coma, explico várias questões e graças a Deus sempre a gente se entende. É ter paciência e entender as etapas que existem na introdução alimentar. Então, ela acontece aos pouquinhos, esse bebê primeiro vai interagir com a comida por curiosidade, depois ele vai interagir por imitação. Quando passar aquela fase da curiosidade, que é o primeiro momento, ele vai começar a observar a volta dele. Então, a importância, né, do comer juntos. Se Sim, esse bebê olha para o lado e vê o pai, a mãe, a avó, sim. os irmãos comendo junto, ele vai achar aquilo bacana, ele vai querer imitar. Então, daí é que eu falo da autonomia também. É você deixar que esse bebê participe da comida, que ele pegue mesmo, que ele se suje. Isso faz parte do desenvolvimento da alimentação. É muito importante. Não forçar também esse bebê a comer. E aí, nesse não forçar, entram coisas que muitas vezes a gente nem sabe que é um forçar. Como, por exemplo, come mais uma colherzinha, ah, a mamãe fez com tanto carinho pra você. Ou olha o aviãozinho, aquela brincadeirinha que faz pro bebê abrir a boquinha e você dá mais uma colherada. Isso não é uma coisa positiva, porque com isso a gente faz com que o bebê coma, não por necessidade, não porque ele precisa, mas porque ele achou engraçada a sua careta, ou se for uma criança que já entende, né, mais pra frente, porque ela não quer te ver triste. E Sim. só para vocês terem uma ideia da complexidade dessa informação, tem muitos transtornos alimentares que eles são desencadeados nesse início da vida. Aquela menina que, primeiramente, ela observa a relação da mãe. Qual é a relação da mãe com a comida? É uma mãe que come e sente culpa? É uma mãe que está sempre se referindo ao corpo, ao peso dela em relação à comida? Ou é uma mãe que sempre chantageou a criança para que de alguma forma coma, para que ela se sinta bem, e aí essa criança acaba comendo para deixar os pais felizes, então chega lá na frente ela já não entende mais o que é fome ou o que é submissão para ela precisar comer, ela começa a pegar para ela a felicidade dos pais, e isso é tão complexo, se você for parar para entender, você não chega lá na vida adulta, até você identificar que isso começou lá na introdução alimentar, e que foi a alimentação que desencadeou. Então, só para vocês entenderem como que é importante a gente ter esse olhar respeitoso para a alimentação, para a introdução alimentar também. Muito legal você E colocar isso, Ingrid. É muito interessante porque normalmente a gente vivencia o momento presente, né? A gente fala muito, sim, ah, ele precisa comer agora, ele precisa comer, e a gente não entende que algumas atitudes nossas têm um reflexo muito negativo lá na sim. frente. Muito legal você A falar gente, sobre isso. a gente vive num mundo imediatista, né, Dani? E Muito, isso reflete em todos os âmbitos da nossa vida. muito. Entender também que a introdução alimentar, ela não é só ali nos 2 primeiros meses que começou o bebê a comer. Ela vai até os 2 anos de idade desse bebê. Então, ele é um processo longo, ele dura aí 1 ano e meio. A introdução alimentar, ela tem um tempo, ela tem as suas fases, as suas etapas. Então, é entender aquilo que eu falei, que é uma aprendizagem mesmo e que É um leva tempo. processo, né? É E é um um processo. processo. É.
É um processo. Cada bebê vai ter seu tempo, o seu ritmo de Sim, desenvolvimento ali na alimentação. sim. Mas basicamente é isso que engloba. Então, uma introdução alimentar respeitosa. Você quer me fazer as dúvidas, me tirar as Adorei sua dúvidas agora? colocação. Eu adorei sua colocação. Você já respondeu algumas perguntas e aí eu vou te fazer Tá. outras. Aham. Teve uma que eu acho bem legal falar. A amamentação atrapalha a introdução alimentar. Existem alguns mitos, né, da introdução alimentar. E aí fizeram essa pergunta: amamentar atrapalha a introdução alimentar? Não. Não Graças a atrapalha. Deus. Vamos pensar assim, O ó. Se peito eu nunca tô é aqui, vilão. nunca eu estou aqui falando com vocês, se a Dani, se você tá aí, se o mundo é o que é hoje, é por conta da amamentação, né? O ser humano evoluiu sendo amamentado. Não existia fórmula, não existiam outros alimentos para um bebê recém-nascido, para um bebê tão pequeno, há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. Então, nunca o seio é um problema. A gente precisa entender isso, se empoderar sobre isso. Seio nunca é um problema. Leite materno nunca é um problema. O leite materno, na verdade, ele é o que faz a manutenção dessa introdução alimentar. Porque se eu estou aqui falando para vocês que a gente não precisa ter essa pressa de que o bebê coma, o que está garantindo, então, a nutrição dessa criança, desse bebê? É o leite materno. E aí também faço um parênteses, se essa criança recebe fórmula, a fórmula também está fazendo esse papel de nutrição. Então, o leite, em geral, né, qual seja o leite que o bebê recebe, ele é que faz a manutenção da introdução alimentar. Ele continua sendo o principal alimento, a principal fonte de energia desse bebê até 12 meses ou mais. Eu, na minha prática clínica, eu prefiro até falar que até 18 meses, que é quando a gente começa a observar que os bebês engrenam mais mesmo na introdução alimentar, que o leite se faz ali um papel importantíssimo. Sim. O índio, você tá picotando um pouquinho. A imagem. Ai, meu O Deus. áudio não. O áudio tá bom, só a imagem. Não sei se é a sua internet, não sei se para as outras pessoas tá. Mas eu acho Pode ser. interessante. Eu tô do lado do meu roteador aqui, Ah, mas no eu meu também bairro vi. hoje tá meio instável a energia. Eu já tive vários picos de energia hoje, então Sério? se tiver pouco ruim eu peço desculpas. Não, melhorou. Agora tá ótimo. É só para te avisar, porque às vezes pode ser que fique em pixel e alguém não veja, mas agora ficou Tá. ótimo de novo. É Eu que eu acho. gesticulo muito também. Eu também, eu também. Às vezes tá atrapalhando. Eu acho muito legal você falar isso, porque assim, eu observei quando a Olivia começou na introdução alimentar, e eu gosto sempre de dar o meu exemplo, assim, porque a gente que vivencia, a gente gosta de multiplicar isso também. Ela mama até hoje, com 2 anos e 8, e quando ela começou, não é também aquele, fez 6 meses, começa a comer. Eu lembro que com 7 meses ela estava só na frutinha, e algumas frutas eu tinha começado, porque eu tinha entendido realmente que era um processo e de nada adiantava eu forçá-la, porque eu sei que eu ia Sim, atrapalhar. Então, eu acho interessante a gente também falar para as mães que, assim, é um processo que às vezes, dependendo do time da criança, vai durar 2, 3 meses até ingressar com a papinha salgada ou com outro tipo de alimento, enfim. Mas que sempre é um processo e que processos sempre é um levam tempo e a processo. gente precisa respeitar sempre o tempo da criança. Isso é ser o respeitoso, como você colocou, né? Aí, Ingrid, me perguntaram o seguinte: de quantas em quantas horas o bebê deve comer quando começa a introdução alimentar? Então, visto tudo que a gente já falou aqui, ele não precisa comer em intervalos regulares. Eu não gosto de orientar horários rígidos, isso inclusive é uma coisa negativa. Quando você coloca ali que o bebê ao meio-dia precisa almoçar, e esse horário de almoço é sempre todos os dias, não existe uma flexibilidade nenhuma. Isso a gente observa uma certa inapetência quando essa criança fizer um pouquinho mais de 2 anos, tá correlacionado. Então, eu oriento que a gente dê um intervalo para que essa criança também sinta fome. Então, Sim, 2 horas, 3 horas entre uma refeição e outra, entre você oferecer uma refeição e outra, eu acho um intervalo bacana, porque assim você dá a oportunidade também da criança sentir fome. sim, legal. Aí, deixa eu ver se eu consigo botar na ordem, porque tá aleatório. Tá. Existe horário? Na verdade, a pessoa perguntou assim: quais são os melhores horários para comer e se isso existe? Não existe um melhor horário para comer. O melhor horário é aquele que se adapta melhor à sua rotina, à rotina familiar. Então, o que vocês precisam observar? Vamos falar assim do jantar, por exemplo. Sim, A criança, entre 1 hora e 2 horas, seria um intervalo bacana da última refeição dela para ela ir dormir.
Se a gente espera que uma criança até 9 horas no máximo, né, esteja dormindo, é importante para que crianças durmam cedo, bebê também, por conta do ciclo circadiano e tal. Então, você precisa pensar na sua rotina. Qual horário que vocês acordam? Vocês acordam muito tarde? Por exemplo, se é uma família, se é um bebê que acorda 11 horas e meio-dia vocês já costumam almoçar, é uma família que não tem o hábito, né, de fazer um café da manhã, esse bebê não vai ter fome se você der a frutinha ou der o café da manhã e 1 hora depois já oferecer esse almoço. Então, quando o bebê vai começar a comer, eu sempre converso nas consultas, né? A gente tem que organizar, fazer com que esse bebê entre na rotina da casa, mas a rotina da casa às vezes também vai precisar passar por algumas adaptações. Então, quanto mais cedo esse bebê acordar, melhor, porque aí ele vai ter a frutinha da manhã. A gente tá falando de um bebê até 1 ano de idade, tá? Tá. Que o esquema alimentar é assim: uma fruta pela manhã, o almoço, uma fruta pela tarde e o jantar. Essas são as refeições. No primeiro mês, às vezes, algumas famílias optam por não dar o jantar, tudo bem. Mas quando esse bebê faz 7 meses, a gente já espera que ele esteja recebendo as 4 refeições: as 2 porções de frutas e almoço e jantar. Mas aí os horários, você vai ter que Tá, realmente pensar aí na sua rotina para saber. legal. Existem alimentos que ajudam a dormir melhor? Não. Vou responder de forma bem enfática. Não existem alimentos que ajudam a dormir melhor. Eu acho que vocês falaram sobre o sono, né? Infelizmente eu perdi Sim. essa live, eu não consegui assistir. Mas eu acho que o sono do bebê, ele tem mais influências do ambiente do que da alimentação. Sim, Esse bebê, se ele vai dormir com a barriga muito cheia, talvez isso vai ser negativo. Porque aí o sim, processo de digestão pode atrapalhar o sono. Pode fazer com que esse sono sim. fique mais agitado. Agora, alimentos não existem. Talvez ela queria saber sobre os chás, né? Não deixou muito Chazinho. claro, é. É, Aproveita o então, gancho e já fala sobre isso também. Que já fala do eu chá. tive Então, essa dúvida, eu tive essa dúvida. o Ele já fala chá, ele é sobre isso. muito controverso, na verdade. Porque ele não pode tomar o lugar da água. Aí a gente já tá falando de um bebê com mais de 6 meses. Sim, Antes dos 6 meses, somente o leite. Nada mais ele precisa. Depois dos 6 meses, vocês têm que pensar assim: se já é uma criança que, né, o estômago é tão pequenininho, pouquinho alimento já satisfaz. Se você coloca mais um líquido ali, que seria o chá, para encher esse estômago, essa criança não vai ter fome, ela não vai querer comer os alimentos que têm uma densidade calórica e energética muito melhor, nutricionalmente falando. Então, o chá, ele deveria ter um uso muito pontual. Então, ele, por ser ervas medicinais, para elas terem propriedades, então eu acredito que tem que ser um muito pontual mesmo. Eu não oriento, mas é, e se quer exi- saber do meu, sim, eu não oriento. isso. E existe um mito também. Na verdade, assim, existe uma crença, né? Que assim, qualquer chá é saudável. Eu acho importante as pessoas saberem que existem plantas que não são recomendadas para as crianças, para hipertensos, para Exatamente. diabéticos. Então, não é Para sair. gestantes. O Exatamente. único chá seguro para a gente indicar para gestantes é de gengibre e de frutas apenas, nenhuma erva. Nenhuma erva é segura para gestantes e nem para criança, porque não se faz estudos científicos nessas Exatamente. classes. Então, a gente não tem segurança científica para poder orientar. Muito legal você falar, porque não é porque é planta que é 100% seguro, 100% saudável. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu sempre tive muita má digestão. E uma vez eu quase tomei um chá de boldo. E aí me deu um insight, falei, eu vou mandar uma mensagem pro meu obstetra. Melhor não. Aí ele falou, de jeito nenhum que você vai botar um chá de boldo na sua boca. Você toma bicarbonato, é a única coisa que você está liberada para tomar é um bicarbonato. E eu falei, mas a vida inteira eu tomei chá de boldo. Então, como que naquele momento eu não Exatamente. podia? E aí ele falou, nem a vida Mas que inteira. bom que você teve esse insight, porque é uma É, coisa muito ingênua mesmo, nossa, né? é, As pessoas que fazem uso não é nem por mal, elas acreditam que é sim, bom mesmo. sim, é verdade. Você já falou quantas horas deve se comer antes de dormir, você respondeu. O que fazer quando a criança começa a recusar a alimentação? E aí tem uma outra pergunta que eu já vou emendar. E com quantos anos isso pode começar? Então, vamos. Se é uma criança. As fases da inapetência, vou falar assim que eu acho que fica mais claro. Tá, Com 12 meses, mais para mais ou para menos, uma diferença aí de 1 mês, 2 meses, a gente já começa a observar uma baixa ingestão. E por quê?
A criança, o bebê, quando ele nasce até 12 meses, ele triplica de peso, ele dobra de tamanho. Então, a necessidade energética desse bebê, ela é muito alta. Tanto é que você vê que o bebê mama muito quando já começa a comer. Tem bebês que comem bastante. Porque eles precisam crescer, eles precisam engordar. Quando o bebê faz 1 ano, esse ritmo de crescimento, ele cai. O seu filho não vai chegar com 2 anos com 30 quilos, né? Se ele continuar naquele ganho de peso. Ninguém quer isso. Então é Verdade. natural que a ingesta diminua. Só que como nós estamos falando de crianças, onde a percepção deles ainda está se ajustando, tem bebês que passam por uma fase que começam a recusar tudo. Porque vem a inapetência. Então até eles entenderem que comer um pouquinho já satisfaz, acaba observando isso. Então é a primeira inapetência assim, fisiológica que a gente observa nas crianças. A segunda vem com a virada dos 2 anos, que é aí quando de fato a gente já pode falar que essa criança talvez esteja no processo de seletividade. Mas a seletividade a gente vai falar mais pra frente, né? Ou você já quer Sim. entrar nela? Se você quiser começar a falar, pode começar, porque as outras perguntas são todas de seletividade. São todas de seletividade? Eu tinha São. separado algumas perguntinhas. O Da que que você acha da gente introdução? abrir? O que que você acha da gente abrir para o pessoal para perguntar da introdução? Aí a gente encerra esse assunto e começa a Ótimo, seletividade. ótimo. Pessoal, alguém que está assistindo quer fazer uma pergunta, aproveitar uma consultoria gratuita com a Ingrid. Agora é a hora, Enquanto, né? Agora é a hora. enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, eu vou falar algumas que eu selecionei também, que são as Ótimo, que eu mais recebo, tá? Se ótimo. existe fruta proibida. Não existe fruta proibida. Todos os tipos de banana, todos os tipos de laranja, qualquer fruta. Se esse bebê não tem alergia, ele pode comer todas as frutas desde os 6 meses. Tá tudo liberado. Tá. A outra pergunta é: quantos ovos pode comer por dia? Foi minha primeira Essa pergunta. é Essa é clássica, clássica. né? Porque eles É, adoram ovo e não é é. para menos. Ai, meu Deus, chegou alguém aqui. Temos uma participação especial, sem problema nenhum. Temos. Não, mas já tá tudo tranquilo. O ovo, eles gostam muito. E não é por menos, né? O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro é o leite Sim. materno. Então, é bom que a criança goste de ovo. Então, não tem problema nenhum que todo mundo, seja criança ou adulto, coma um ovo por dia. Ou coma 2 ovos por dia. O problema tá quando esse ovo passa a ser apenas aquilo que a criança come o dia inteiro. Então a mãe percebe que ela gosta muito de ovo, então todo dia é ovo no almoço. Gosta muito de ovo, então todo dia é ovo de manhã. Aí esse ovo começa a aparecer com tanta frequência que essa criança deixa de poder experimentar uma fruta ou experimentar outros grupos alimentares. Então esse é o perigo do ovo, mas não tem problema e eles podem comer sim até 2, 3 ovos por dia. Tá tudo ok. Apareceu alguma aí? Tem alguém que respondeu sim, os alimentos com potencial. Eu acho que alguém fez uma pergunta lá em cima, deixa eu ver. Não, ó, tem aqui. Somente os alimentos com potencial alérgico, somente uma vez dentro da janela imunológica? Ah, os alimentos com potencial Tá, acho que alérgico podem ser oferecidos somente uma vez dentro da janela imunológica? Pronto, agora sai inteiro. Obrigada, Ju. não, entendi a sua pergunta, Ju. Não, a janela imunológica, então só para contextualizar, é um período que vai dos 6 aos 9 meses, em que hoje, com os estudos mais recentes, a gente já sabe que se a gente oferece os alimentos com potencial alergênico, quais são eles? Ovos, glúten, frutos do mar, oleaginosas, amendoim, acho que são esses os principais. Algumas frutas também entram aí, banana, uma fruta que costuma reagir bastante. Quando a gente oferece nessa janela imunológica, dos 6 aos 9 meses, diminui as chances dessa criança ter uma alergia futura. Então, a janela imunológica serve para testar, para sensibilizar esse organismo a criar anticorpos para essas proteínas alergênicas. Mas se a criança experimentou uma vez e não deu reação, esses alimentos podem fazer parte da dieta dela desde os 6 meses normalmente. Ah, obrigada. Obrigada, De Ju, pela nada. pergunta. E aí eu lembro, eu tinha tanto pavor do ovo, e eu como muito ovo, né? Então não dar ovo para Olivia, porque assim, eu tenho o hábito de ovo diário aqui em casa, em café da manhã junto com fruta e tal. E aí eu falava, meu Deus do céu, se essa menina tiver uma alergia, o que eu vou fazer? Porque a nossa sobrinha teve e eu presenciei, né? Levamos para o hospital junto. Então fiquei um pouco É tensa feio. com essa situação. Fiquei bem tensa. E Aham. faltava, tipo assim, um mês para ela fazer 1 ano, quando a minha cunhada deu.
E foi um micro pedaço. Então eu fiquei tensa com isso. Aí a pediatra falava, Daniela, já deu ovo? Eu falava, ai, tô sem coragem. Já deu ovo? Eu falava, ai, tô sem coragem. Ela falou, você só volta aqui quando você der o ovo. E aí eu dei e foi Aí você foi aquela obrigada angústia. a dar. Fiquei o dia inteiro em casa observando a menina pra ver se ia dar alguma coisa. E aí eu vi que não deu, aí eu falei, ah, é só alegria. Eu nunca na época tinha ouvido falar que banana dava alergia. E eu não como banana, né? Não sei qual é o meu problema com a banana, eu não como banana. Meu Deus, você é um ET? Eu sou um EP. E eu conheci só duas pessoas ao longo da minha vida que não comem banana. Você é a segunda. Eu E tenho eu, uma paciente que não come então, banana de jeito nenhum, me dá um trabalho. e E minha você é a mãe segunda agora. que deve estar aí para poder provar, eu não como de neném. Na introdução alimentar, minha mãe começou a me dar e eu fazia ânsia, eu não conseguia comer banana. Então é de neném. Meu Deus. Nunca consegui comer. Caramba. E aí, para dar banana para Olivia era um suplício, porque eu fazia ânsia. Então eu virava de costas, cortava, pra ela não ver a minha cara, e eu falo que era assim, uma vitória. Todo dia que eu conseguia dar uma banana para ela sem fazer ânsia de vomitar. Hoje em dia eu até descasco, a gente vai superando, né? Hoje Aham, em com dia, certeza. e ela é a fruta que ela mais gosta, banana e pitaia. E Que aí, delícia. e Esperta ela, ela. e ela começou a comer bem. E eu noto que, assim, quando a gente. Até perdi o que eu estava falando antes, mas eu só lembrei disso. Quando a Aham. gente oferece os alimentos com menos medo, a criança aceita um pouco melhor também. A primeira vez que eu ofereci Muito o ovo mais. para ela, eu fiquei tão tensa que ela não curtiu tanto, sabe? E aí foi quase um agradecimento. Ah, que bom, ela não vai curtir muito ovo, não gosta de ser alérgica. Aí depois minha mãe falou, meu marido falou, trabalhei um pouco minha cabeça e a gente que é mãe precisa estar trabalhando sempre essas questões, as nossas crenças. E aí, das vezes seguintes que eu estava mais segura, ela começou a comer super bem. Então, eu acho interessante a gente falar que às vezes a gente tem alguns medos bobos e que é muito importante a gente conversar com uma nutricionista, como você da área materno-infantil, para a gente perder exatamente essas crenças e ter a coragem de enfrentar isso para poder É, beneficiar as crianças, né? eu falo que eu sou nutricionista materno infantil, mas eu poderia colocar só o materno, porque eu trabalho com os pais, com as mães, Exatamente. diretamente com elas, porque elas é quem passam o ensinamento. É legal você falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente observa bastante. A maneira como esse alimento é apresentado para a criança. Como que é a postura desse cuidador? Se esse cuidador já apresenta uma coisa que ele não gosta, com uma cara de tipo, ai que nojo, ou a criança come, aí a pessoa que está lidando fala, ai, nossa, ele gostou, que negócio ruim. O Sim, limão, ai, como que ele gosta de limão, é tão azedo. É meio que um instinto de sobrevivência isso. O bebê, ele olha aquela reação e fala, epa, tem alguma coisa aqui que não é muito legal eu estar comendo esse alimento. Tanto é que tem uma fase na introdução alimentar que o bebê quer do prato da mãe, que é do garfo da mãe ou é, do pai. Né? Falo da mãe, mas é só é, um exemplo. é, Porque eles pensam assim: se meus pais estão comendo, é seguro eu comer também. A sim, gente evoluiu como espécie dessa maneira. A Ju sim, perguntou assim: obrigada, mas para testar se tem alergia, basta oferecer uma vez? Sim, basta oferecer uma vez, na grande maioria das vezes. Salvo algumas coisinhas, por exemplo, o ovo. Tem criança que reage ao ovo cozido, mas não reage ao ovo se ele está dentro de uma preparação. Então, são hum, coisas que a gente tem que testar, são níveis de sensibilidade, né? Mas, sim. de modo geral, oferecer uma vez já é o suficiente, tá? Para testar. Acho que é Camila, ela perguntou também sobre o leite de vaca. Ó, minha filha tem 15 meses e ainda não toma leite materno. Tem problema tomar leite de vaca esporadicamente? Eu acho que essa também é clássica. É clássica? É. Não. Ela continua amamentando, Carol. Continua amamentando. Não ainda. Tira esse ainda daí. Ó, não tem problema. Não tem problema tomar o leite de vaca esporadicamente. Qual que é a questão do leite de vaca? Se a criança não tem alergia, não tem sensibilidade, você vai observar. Ah, dei um copo de leite de vaca, soltou o intestino, a criança está com desconforto, tem muitos gases, então talvez seja melhor não oferecer, porque essa criança tem uma certa sensibilidade. Mas se faz parte da rotina, se você consome, se na sua casa é um hábito consumir o leite de vaca, não tem problema, que a criança também consuma esporadicamente. Mas você tem que tomar cuidado com o que vai junto com esse leite. É só o leite puro, você faz uma vitamina, ou você está querendo oferecer esse leite com um achocolatado, por exemplo, com um açúcar. Aí, nesse caso, não é indicado. Crianças até 2 anos não precisam de açúcar. Eu falo no mínimo 2 anos, mas se você, quanto Não mais tempo precisa você nunca. prolonga, É, não precisa nunca. nem a Mas gente. quanto mais tempo prolongar, melhor. É Nem a verdade. gente. Deixa eu aproveitar Mas não seu tem gancho, e, problema não. assim, entrando o leite, os derivados de leite também, né? Os derivados do leite de vaca, eles podem entrar na alimentação a partir de 12 meses. Hoje, no Brasil, nós temos duas recomendações e elas se confrontam um pouquinho.
O Ministério da Saúde, né, ele orienta que é a partir dos 6 meses, mas o que é legal falar é que o Ministério da Saúde, ele observa o Brasil. Então, no Brasil inteiro, a gente é um país subdesenvolvido. Então, a nossa população carente, ela é muito grande. Então, não são todas as famílias que têm condições de comprar fórmula. Então, eles já orientam o leite de vaca integral a partir dos 6 meses, né? Aí já fala, a partir dos 6 meses, até 6 meses de leite materno. Quando se precisa colocar um leite artificial, que seja, que entre a partir dos 6 meses. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria mantém a sua posição, que é a partir dos 12 meses. E isso é muito, muito individualizado, Dani, porque você precisa olhar em consultório. Como que esse bebê está evoluindo na introdução alimentar? Se ele ainda está precisando do tempo dele, se ele não está comendo muito bem, trocar a fórmula infantil, que ela é enriquecida com as vitaminas, por um leite de vaca, talvez não é adequado. Entendi. Então, precisa ponderar bastante nessa questão. Ótimo. Vamos falar então de... Alguém tem mais alguma pergunta sobre introdução alimentar? Vamos falar um pouquinho da seletividade, Ingrid? Vamos. Então vamos lá, começando por essas duas perguntinhas, né? Quando que começa e o que fazer quando a criança começa a recusar alguns alimentos? Isso é clássico também. O que a gente tem? A primeiríssima coisa que se faz quando uma criança começa a recusar é algo muito simples, mas muito poderoso. Não rotular. Não rotulem suas crianças. Não fiquem falando na frente delas que essa criança come mal, esse menino não quer comer comida. Aí você vai conversar com a vizinha, fala que a criança não come mal. Aí você vai falar com a sua mãe, com a sua sogra. Então aquilo vira um assunto, vira uma comoção. A criança não come, não come, não come. Pronto, você internalizou aquilo, a criança não come. E Ótimo. isso é muito delicado. Porque isso começa a acontecer a partir dos 2 anos, 2, 3 anos. A gente já está falando, então, de uma criança que entende um pouco, que está se falando à volta dela. Então, precisa ter cuidado. A primeira coisa que eu falo é não rotular, ter cuidado com o que a gente fala na frente dessa criança. E a outra pergunta é quando isso começa. Normalmente, a partir dos 2 anos, tá? A seletividade alimentar, ela é uma fase, ela está dentro da fase da neofobia, que ela acontece dos 2 aos 6 anos. Então, ela é uma fase longa. E existem comportamentos ali que são esperados. Não quer dizer que você fez alguma coisa de errado, não quer dizer que tem alguma coisa errada com a criança. São comportamentos que é natural mesmo que aconteça. Quando a gente está falando de uma seletividade natural, tá? E aí existem 2 casos aqui da seletividade, que eu já vou falar de uma vez para vocês. Daqueles bebês que receberam uma introdução alimentar respeitosa. Então, nós temos aqui uma seletividade, que ela acontece de uma forma mais natural e leve. Então, é uma criança que, por conta da fase da neofobia, ela começa a selecionar alguns alimentos que ela elege como os preferidos. Ela tem medo de experimentar coisa nova. Tá aí a importância da gente oferecer uma variedade grande de alimentos saudáveis na introdução alimentar. Quanto mais familiarizada aquela criança for com esses alimentos, melhor. Mas acontece também dela começar a recusar alimentos que antes ela conhecia, mas ela já nem gostava tanto. Então agora, como ela está numa fase de desenvolvimento em que ela quer se impor mais, ela sabe que ela tem o desejo dela, a vontade, que ela já pode ser escutada. Então acaba recusando alguns alimentos. Só que numa introdução alimentar respeitosa, onde houve uma preocupação com o tipo de alimento que se dava para essa criança, se ela começar a ser seletiva, vocês entendem que ela vai começar a ser seletiva com alimentos saudáveis também? Não existe aqui a criança está trocando uma fruta por um biscoito recheado, por exemplo, porque ela já não foi apresentada a esses alimentos. E apresentar esse tipo de alimento na fase da seletividade é um tiro no pé. Não façam isso. Não caiam nessa tentação, porque a indústria faz esses alimentos para ser palatável mesmo. Eles são gostosos. É gostoso, gente. Chocolate é gostoso, açúcar é gostoso. Age no mesmo lugar do cérebro em que as drogas agem. Só para vocês terem uma ideia do poder do açúcar. Imagina isso numa criança que não sabe, que ela não sabe ponderar que aquilo ela precisa comer pouquinho, ou que isso aqui é uma exceção. Criança não sabe fazer isso. É o adulto que sabe. Então é o adulto que tem que ensinar. O outro caso de seletividade, que seria a seletividade real.
Aí nós estamos falando de uma criança que recebeu uma introdução alimentar inadequada. E aí independe o motivo de por que essa introdução alimentar foi inadequada. Não estou julgando. Talvez você não teve informação, talvez você escutou a sua mãe, a sua sogra, que teve uma outra criação, que recebeu um outro tipo de recomendação. Então aqui não é o momento de se culpar, cruzar os braços e falar, tá tudo perdido agora, não tem como salvar a alimentação do meu filho. Lógico que não. Agora é a hora de você entender que, poxa, eu fiz coisas que não eram bacanas, né? Meu filho não pediu por isso, eu que condicionei. Então agora cabe a mim entender isso, aceitar e trabalhar para mudar. Essa seletividade, a gente já está falando de crianças que não comem frutas, que a alimentação é exclusivamente láctea. Então, eu pego crianças de 4, 5 anos que só tomam mamadeira, basicamente. Ou comem uma bolacha recheada, pão. Pão é um alimento bastante viciante. Inclusive, é uma dúvida que chega muito para mim, Dani. Quando eu posso dar pão? O pão ele é uma preparação, né? Então, a parte, se ele tem sal e leite nos ingredientes a partir de 1 ano, se ele tem açúcar a partir de 2 anos. Mas por experiência própria, eu costumo falar que melhor não oferecer, porque ele é bem mais gostoso. A criança começa a querer comer mais o pão na hora do lanchinho do que uma fruta ou do que uma receitinha mais saudável. Então, o ideal seria evitar mesmo. E aí, pegando um gancho do que você falou, eu acho Aham. muito interessante isso. Porque assim, a gente não tem, aqui em casa a gente não tem o hábito de dar pão para Olivia, e quando ela vê a gente comendo, ela pede um pedaço, ela não gosta, ela não tem o paladar pro pão. E Que então, bom. eu costumo falar que assim, o mesmo trabalho que dá você abrir um saco de bisnaguinha é o trabalho de descascar uma banana. Com Então, certeza. é muita questão de hábito mesmo da família. A gente, Que às hábito. vezes, transborda os hábitos que a gente tem de alimentação. A gente come pão, a gente come pizza, a gente come uma série de coisas. E é prático, e muitas vezes pela praticidade. Você pega esses bolinhos, que eu nem sei o nome, né? De saquinho, para oferecer. Aham. É o mesmo trabalho de você dar uma pera. E na cidade, a criança come fruta sozinha. Então, é o mesmo trabalho de você dar uma pera, uma Sozinho. banana, uma maçã. O trabalho é o mesmo. Então, eu acho que é mais uma quebra de paradigma do que dizer que é mais prático. Porque se a gente for analisar a praticidade, o trabalho vai ser o mesmo. É mais uma questão de jeito, né? De como você vai abordar isso. Se você oferecer o pão, ele vai aceitar. Aqui a gente nunca oferece, a gente não tem muito hábito de pão, a gente come, mas a gente não oferece. Quando ela vê, ela pede, aí ela come o recheio, tipo, tem um ovo em cima, ela vai comer o ovo e vai largar o pão. E aí eu O ainda Valentim brinco, faz a mesma coisa. e aí, por Eu exemplo, gosto de bolachinha pão, de mas é raro arroz. aparecer aqui em casa. Então, Eu quando dou. eu como, eu falo que é a bundinha do pão, menos a Sim, metade. E sim. aí eu coloco hoje, por exemplo, foi um dia que a gente comeu pão, Léo foi na padaria, tava quentinho, eu falei, traz. E aí eu dei a bundinha do pão com queijo branco dentro pro Sim, Valentim. Ele mordeu o pão, comeu um pedacinho, é, abriu, tirou o queijinho, comeu todo o queijinho e o pãozinho ficou de lado. é. Justamente por isso, porque ele não tem o hábito. Não tem uma. É igual pizza, às vezes a gente pede, né? Porque a gente é Aham. adulto, a gente tem esses Sim. desejos. Ela fica na maior alegria. Pergunta se ela come. Ela come tomate. Ela come Dois ou três manjericão. pedacinhos, né? É, aí ela Aham. come. Porque é questão do paladar. E aí, teve uma pergunta aqui falando exatamente sobre isso. Até que idade forma o paladar da criança? Vamos dizer quando ele começa, então. O paladar Tá, da criança, ele começa a se formar na barriga da mamãe. Se eu não me engano, na 23ª semana, não sei se essa informação está correta. Eu acho. tá. Ou é na 16ª, não lembro. Quando o bebê começa a já ter percepção de gosto pelo líquido amniótico. A alimentação da mãe influencia no sabor do líquido amniótico. Se ele é mais adocicado, se ele é mais salgado, se ele é mais ácido. Ele tem esse poder. E aí o bebê ele vai se sensibilizando. Tanto é que existe um estudo que ele é muito bacana, que eles pegaram mães e eles ofereceram, foi melancia, eu acho, eu não lembro. Aquele grupo de gestantes comia melancia todos os dias, todos os dias. E o outro grupo não. Quando os bebês nasceram, começou a introdução alimentar, eles analisaram a aceitação da melancia por aqueles bebês. Foi 80% de aceitação no grupo em que as mães comiam a melancia todos os dias na gestação. Então, quando me Hum, chega e fala assim, ah, por qual frutinha eu começo a introdução alimentar? Eu falo, começa por aquela que você mais gosta, que você comia bastante na gestação, porque seu bebê vai ter familiaridade. ah, que legal. Mas, Eu não sabia disso, Ingrid. Que bacana. sim, Muito é assim que legal. começa. Mas até Sim. onde vai, eu acho,
falaria que durante toda a primeira infância, mas o período de ouro de formação do paladar, Sim. então, é da barriga da mamãe até 2 anos de idade. Por isso que a introdução alimentar tem Dura essa esse janela. período. Porque Entendi. é ali que a gente está sensibilizando o paladar dessa criança. Para que ele goste mais de legumes, verduras, frutas, grãos, proteínas e que ele não tenha essa sensibilidade para alimentos industrializados. Entendi. Tem mais perguntinhas. Você quer fazer alguma colocação antes? Quero, porque eu falei para vocês Tá. os dois Então tipos de vai lá. seletividade, Isso. né? Então a gente falou da seletividade natural, que ela é esperada, mesmo comportamento, mas essa criança vai estar beliscando ali o que é saudável. A seletividade real, então já é uma criança que vai sempre escolher alimentos que não são saudáveis, porque já foi apresentado isso para ela. E existe também a dificuldade alimentar. A dificuldade alimentar, ela exige tratamento. Ela exige diagnóstico em consultório. Então, é uma criança que muitas vezes come um alimento, dois, é no máximo 5 alimentos. Então, é bom você já observar na sua casa. Sabe aquela criança que só come arroz, mama, mas só come o arroz, só come arroz, só come arroz, uma carne no máximo, ou a batata frita. Então, assim, é uma alimentação extremamente monótona, sem cor. Isso já é uma dificuldade alimentar. Aquela criança que chora para ir para a mesa, que não quer comer. Isso são casos extremos. Então, aí sim, vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar até. Já não é só com o nutricionista. A fono entra aí, o pediatra entra também, a TO, terapia ocupacional, e o acompanhamento nutricional também, claro. Mas é só para vocês terem Ah, uma muito ideia legal. Muito legal você das falar sobre isso. diferenças. Muito legal, Ingrid. Outra coisa que eu coloquei aqui também, Hum. deixa eu ver, eu me perdi, tá? Eu falei a questão do ritmo de crescimento do pré-escolar, né? Já falei para vocês a questão da seletividade natural, para vocês se acalmarem, tá, mãezinhas? Que assim, existe algo que é esperado. Então, se eu falei para vocês que é uma fase longa e seletividade natural, ela não é uma doença, então ela não exige tratamento. Mas também não exige que você fique lá de braços cruzados e espere isso passar. Então, seu bebê começou a ficar mais seletivo para fruta, é uma fase, vamos esperar que depois come. Não funciona assim. Você não fez nada de errado, tá tudo certo, mas você precisa agora aproximar, trabalhar os padrões de aceitação dessa criança. Então, é oferecer esse alimento com mais frequência. Vamos dar o exemplo da banana? Tá recusando muito, vamos as frutas. Aí a gente usa a banana como exemplo aqui. É oferecer essa banana de 10 a 15 vezes de formas diferentes. Então é a banana in natura. Vamos fazer um bolinho de banana, uma panqueca. Vamos usar essa banana como ingrediente de alguma coisa. O bebê aceitou? Olha só que legal, ele já tá comendo a banana, mesmo que não seja ela pura. Tá tudo bem. Não quer comer? Então, como que a gente vai começar a trabalhar esse padrão de aceitação na seletividade? É o bebê tocando. Tocar também é importante. Por isso que eu defendo muito que a gente tenha uma introdução alimentar participativa, não só respeitosa, mas que a criança seja protagonista ali da sua alimentação, que ela toque mesmo nesse alimento. É bacana falar dos receptores que a gente tem na ponta dos dedos, são os mesmos que a gente tem na língua, que são os mecanorreceptores. Eles são importantes para essa aceitação, para lá ter. Essa palavra é difícil, não vou falar. Mas enfim, da mastigação, Tá. o processo de mastigação, da criança levar o alimento para os lados, para a bochecha da boca, tudo isso é importante. Então, se ela não quer comer nessa fase, está difícil de fazer ela aceitar, então leva essa criança para participar do preparo de alguma coisa. Porque pensa comigo, se ela está numa fase de neofobia, que é fobia mesmo, elas têm medo, é real pelo novo, se ela toca, se ela ajuda você a preparar, já não é mais estranho. Já Sim. passou a ser uma coisa que, poxa, eu toquei, eu ajudei ali minha mãe a fazer. O segundo passo é ela experimentar. Você só precisa continuar, ter um trabalho constante. Eu costumo falar que seletividade alimentar, ela exige muito da criatividade dos pais e do envolvimento também. Infelizmente, não tem como você procurar um profissional nessa fase e depositar nele toda a responsabilidade para que seu filho volte a comer. Não funciona assim. Precisa. Verdade. Mas é gostoso, Dani. Eu gosto de levar isso para a família, de falar do tempo de qualidade. Você fala bastante de encher o potinho do amor. Sim. Levar a criança para a cozinha, passar um tempo com ela, isso é um tempo de qualidade. É você encher o potinho de Exatamente. amor dela, E às né? vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo nenhum de ficar com meu filho, mas você não vai fazer uma comida, você não vai lavar uma louça, Pai, você vai botar uma roupa na máquina, chama pra perto.
Vem fazer isso com a Exatamente. mamãe. Vamos agora você vai ser Esse, meu ajudante. A criança, ela tem necessidade de participar. Ela precisa se tá? E sentir pergunta pertencente e também, isso né? agrega, exatamente. Isso Abre agrega. a geladeira, mostra pra ela ali, olha, hoje eu tenho cenoura e abobrinha. Pergunta, filho, o que que você acha que a mamãe faz? A cenoura ou a abobrinha? Talvez ele não vá comer, mas ele escolheu. Então, Sim, são processos. Então, a gente está caminhando aí nesses padrões de aceitação da criança. sim. Então, deixa ele escolher. Leva essa criança. Agora é meio difícil eu dar essa orientação, né? De falar para levar É, no levar na mercado, feira, levar no levar na feira. É, Infelizmente, talvez não seja muito seguro e é, adequado eu falar isso. Mas uma realidade nossa hoje é o delivery, não é? De você sim, fazer o sim, pedido e entregarem na sua casa. Aquilo pode sim, virar um momento. Você sim, falar que vão entregar, vão trazer as coisinhas da horta direto lá sim, em casa. E aí, quando você recebe, leva essa criança para te ajudar a lavar, a higienizar, sim, a separar. Não cobra dela uma perfeição, mas que ela te ajude, sim. ou que ela veja você. Esses dias eu vi, não sei nem se a Marcele tá aí ainda, o filho dela, o José, lavando a louça, né? Enquanto ela tava ali na cozinha, ele passando a buchinha nas vasilhas. É, Eu achei aquilo o máximo, porque ele tá junto com ela, ele tá ao mesmo tempo inserido ali na preparação da comida, sim, e isso é tão simples, mas tão poderoso, que sim. vale muito a pena de ser E feito. são pequenas coisas que têm um efeito tão grande na vida deles. Eles Exatamente. precisam de pouco, né? Se a gente for analisar, eles precisam Exatamente. de amor, de atenção, de afeto. E isso é tão simples da gente dar com coisas mínimas, com rotina do dia. Você vai varrer uma casa. Aqui em casa, minha filha sempre fala: eu quero ajudar, eu quero ajudar. Ela pega a pá, joga tudo no chão, mas é o momento que ela se sente super participativa. Quando eu vou ao mercado, eu Isso é legal. pergunto, eu falo, hoje, por exemplo, eu falei, o que que você quer que a mamãe traga para você? Aí ela faz a listinha dela, ela fala, eu quero isso, Que isso, legal. isso, isso, ela vai falando tudo. Que Quando legal. eu chego, ela pergunta, você trouxe minha água de coco? Você trouxe minha pitaia? Ela pergunta, e sempre que eu saio, eu falo, a mamãe vai no mercado, o que que você quer que a mamãe compre para você? E aí é bonitinho Isso porque é ela bom. só lista fruta. Que Ela não lista legal. comida, sabe? Legumes, mas ela Aham. come, mas ela lista as frutas todas. Eu quero melancia, eu quero pitaia, eu quero. Aí Que esses dias ela legal. viu, não sei se foi amora, se foi mirtilo. Ela falou, mamãe, essa fruta azul a gente nunca comeu. Aí eu falei, a mamãe vai comprar. Aí cheguei hoje lá não tinha, mas ela tem esse interesse do colorido. E eu acho legal a gente colocar também, você falou da criatividade dos pais, fazer um pratinho colorido. É claro que demanda Sim. tempo, mas se você fizer um pratinho colorido bonitinho, ele chama atenção. E aí, É, mas ele exatamente. E é necessário, mas né? os pais também precisam ter o pratinho colorido, né? Porque a criança, nessa idade da seletividade, ela tá comendo junto com a mãe e com o pai. E aí ela olha que o prato dela tá totalmente diferente dos pais, ela faz exatamente o que você falou, ela quer comer o que tá no prato dos pais, porque o que eles estão comendo e eu não tô. E às Essa vezes tem fase ela é alguma boa para coisa. todo mundo. Eu É, costumo dizer que até os pais vão fazer uma introdução alimentar também. a Olivia ela tem até hoje essa questão de pegar a comida do nosso prato. Aí eu vou comer o da mamãe. Eu falo, filha, é igual o seu. Aí às vezes eu falo, você quer trocar o prato? Aí ela quer. Aí Aí ela ela come. troca e come. Aí Olha ela troca só, a porque importância de ser igual. ela quer o que é meu. E aí você fez essa colocação lá no Exatamente. início, eu achei bem interessante, porque a gente vai observando isso no dia a dia nosso e a gente percebe como é que isso é importante, como é que e fixa essas questões para eles, né? Como é que eles fixam isso? Exatamente. Eu falei para Vamos lá. vocês da neofobia, né? Só dar um Falou. parênteses aqui. A neofobia, gente, ela é um período ali que acontece, né? Que é essa fase que eu falei, dos 2 aos 6 anos. Ela é um processo natural do desenvolvimento da criança. Então, ela começa a ter medo pelo novo. São crianças que começam a ter medo até de gente. Às vezes era aquela criança simpática, né? Que cumprimentava todo mundo, começa a se esconder atrás da mãe. Esse é um comportamento esperado nessa fase. E eu gosto de falar para os pais, não subestime isso. Eles realmente têm medo. É um medo real. Cabe, Sim, quanto mais acolhedor você for, quanto mais confiança a sua criança tiver em você, sim, melhor é a aceitação dela para tudo. sim, Para suas ordens, para o alimento que você está colocando ali na mesa, o que você está oferecendo. sim. Então, o amor, ele é a resposta para tudo, né, Dani? É Eu costumo verdade. falar isso. É Ele é a verdade. resposta para tudo. Ele é sempre o melhor caminho, sem sombra de dúvida. Exatamente. E nessa fase da neofobia, coloquei aqui a questão do tiro no pé, de você oferecer alimentos que são Hum, extremamente palatáveis. Isso é uma preocupação real, real mesmo. Então, vocês precisam entender. É melhor que o seu filho não coma nada no lanche porque ele não quis, do que você dar um biscoito de maisena para ele, por exemplo, tá? alô, Porque papais!
Alô, papais, Alô, né? papai, biscoito de maisena, Exatamente. não. Não existe essa história do é melhor pelo menos comer alguma coisinha. Ah, mas é melhor ele comer o biscoito ali do que ele ficar com a barriga vazia. Se você faz isso, a gente vai estar criando um padrão. Então, essa criança, recebeu uma coisa gostosa aqui. Vai acontecer de Exatamente. novo. Vocês Exatamente. vão se arrepender. A questão do imediatismo. Pensa a longo prazo. Não pensa ali no momento presente. Casa que tem comida, graças a Deus, criança não passa fome. Não tô falando que é para vocês deixarem com fome também. Só tô explicando que se agora é o momento da refeição e a criança não quis comer aquele horário, é porque ela não quer. Você pode esperar passar uns 40 minutos, oferecer de novo o mesmo prato que você estava oferecendo. Não quis, não força. Próxima refeição, nada de ficar substituindo essas refeições por belisquinhos, por alimentos. É, tem a questão da fruta aí também, que eu ia falar isso, eu acho que eu não falei, esqueci. A fruta de sobremesa. Muita gente fala assim, mas eu posso então dar uma fruta, já que ele não comeu, a sobremesa da janta, do almoço? Pode, a fruta depois da comida, ela faz parte ali daquela composição da refeição. Não tem problema nenhum, é um alimento saudável. Se for uma fruta cítrica, melhor ainda, uma fonte de Hum, vitamina C, porque ela vai ajudar a absorver o ferro dos alimentos vegetais que estavam naquele pratinho. Não vai criar no seu filho um costume de comer doce depois mais pra frente, porque doce é doce e fruta é fruta. Então pode sim oferecer uma fruta depois das refeições, não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ingrid, pegando o gancho disso. A criança não quis comer o que estava no prato. E aí, você, nessa questão, vai ficar sem comer, vai ficar sem comer, você pode oferecer outro alimento ou isso cria um hábito também da criança recusar e sempre querer um novo? Eu posso fazer um outro, por exemplo, era Cria. frango, ela não quis, eu vou dar uma carne. A gente não faz isso, então. Isso eu não recomendo. Tá. Por quê? Porque você vai estar mudando o cardápio daquela refeição que você já preparou por uma recusa da criança. Então isso não é legal. É Tá. conversar mesmo, falar, filho, hoje é isso aqui que a mamãe preparou de janta. Já vai para a mesa com esse pensamento. É o que Tá. nós temos. Se você não quiser comer, tudo bem, não precisa comer. Porque quando essa criança se sente segura, no sentido de se eu não quero comer, se eu recusar, eu não vou ser corrigido não seria a palavra, mas eu não vou ser coagido, meus pais não vão Sim, brigar comigo. Essa criança, ela vai com um espírito melhor para a mesa, sabe? Ela já não sim. vai com medo, com aquela recusa de tipo, vão brigar comigo. É, eu ia falar que mais para frente, eu vou falar da questão da inapetência, que tem uma inapetência comportamental também que está ligada a isso, mas eu não oriento, Dani. Isso é Tá. diferente de uma fruta. Por Tá. exemplo, você ofereceu um pêssego para a criança de tarde e ela não quis o pêssego. Como é uma fruta, é só você ir na geladeira, se você tiver uma outra opção, você oferece também. Tá. Isso aí não tem problema. Agora, você mudar o cardápio, aquilo que você já preparou, não é legal. E não é legal também você ficar sempre fazendo coisas separadas. Então, do meu marido é esse, o meu filho não come todo, o meu filho é esse. Porque aí deixa de ser uma refeição unificada ali em família e passa a ser aquela segregação. Cada prato é um. Aí isso não é legal. Legal. A Nicole está fazendo uma pergunta bem interessante. Ó. Uma vez que a criança teve acesso à porcaria, como iniciar esse processo de oferta de alimentos saudáveis e ter a aceitação da criança? É quase assim, um desmame das porcarias, né? Como é que você faz isso? Tá acostumada com biscoito? Acredito que seja isso, né, Nicole? Tá acostumada com biscoito, tá acostumada com pão, tá acostumada com doce, pirulito, bala. Como é que você consegue tirar esse tipo de alimento e começar a ofertar fruta? Tá, tem dois pontos aí, então, principais, né? O primeiro é entender que você errou, bola pra frente, passou, independente do que ou por que você fez isso, é aceitar que essa criança comeu porque foi oferecido, porque foi ofertado para ela. Então, ela simplesmente fez aquilo que deram. Então, a gente precisa primeiramente tirar a culpa da criança, tá? Tirar a culpa da criança. Depois, quantos anos tem essa criança? Qual é o nível de entendimento dela? É uma criança de 3, 4, 5 anos. Dependendo do nível de entendimento dela, a gente pode ter os combinados. Então, vamos supor que ela está acostumada a todo dia comer aquele bolinho, o bolinho de saquinho. Peraí, só um minutinho. Léo, você me dá água, por favor? Eu tô com a garganta seca. Eu trouxe. Vou até aproveitar e Se beber. ela se ela come o biscoito vamos usar o Danone, tá? Um exemplo clássico, que as crianças gostam muito. Aquele Danone de bandejinha, né? Sim. Se todo dia
Tem aquele Danone de bandejinha. O que a gente vai começar a fazer? Conversar com essa criança, explicar para ela, reconhecer que errou, sabe? Fala para a Uhum. criança, poxa, a mamãe te deu isso aqui sempre, mas eu não sabia que não fazia tão mal. E agora eu sei que faz. Então vamos tentar mudar um pouquinho? Se ela come 2 vezes ao dia, vamos tentar uma vez ao dia só? No segundo lanchinho, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos descobrir alguma coisa junto que você gosta de comer? Beleza. Esse é um caminho. O outro caminho é você fazer um desmame gradual. E aí, como que Sim. seria esse desmame gradual? No caso do Danone. A primeira coisa que a mãe. E aí você pode usar isso para outros alimentos também. O raciocínio é esse. É tirar aquele Danone do potinho que ele vem. Então, você destacou lá, coloca num potinho da sua casa mesmo. Então, Uhum. não vai mexer nele. Você simplesmente tirou de um lugar, passou para o outro. A gente já desassociou aquela embalagem. Sim. Fez isso por um tempo. Aí o que a gente vai começar a fazer? O Danone, o iogurte natural é o mais saudável, que se aproxima dele. Se é rosinha, se a criança já tem o costume de tomar aquele de morango, que é rosinha, você pode bater esse iogurte natural com uma fruta, ou seja, o morango, vai ficar rosa também. E aí você vai tirar uma colher de sopa daquele iogurte industrializado e coloca uma do iogurte natural. Isso é dessensibilizar aos poucos o sabor. Você Hum. não vai estar tirando de forma abrupta. E aí, se você faz isso num processo de um mês, de 15 dias, cada semana você vai tirando um pouquinho mais, você vai colocando o outro. Quando você perceber, essa criança já está recebendo o iogurte natural batido com a fruta. Mesmo que você tenha que adoçar um pouquinho, mesmo que você tenha que colocar o mel ou até mesmo um pouquinho de açúcar nessa preparação, já vai ser infinitamente melhor do que um Danone industrializado. Então, o caminho é esse, sabe? É aos poucos. E aí existem várias outras estratégias. Se você Sim. identificou, Nicole, que seu filho tem muitos alimentos que precisam ser mudados, talvez seja bacana você ter um acompanhamento nutricional. Se você Sim. acha que são coisas pontuais, com essas dicas dá para você ir trocando. Outra coisa que é importante falar nesse caso é o que tem no seu dispensa. O que está disponível para essa criança comer? Eles não vão até o mercado e compram. A gente é que compra. Então, cuidado com o que você tem à disposição. É talvez começar a colocar mais fruta na fruteira, deixar na vista, na altura dessa criança. Começar a comprar menos esses alimentos. Então, a criança gosta do bolinho de saquinho, vamos fazer esse bolinho em casa. Eu sei que vai exigir que você tenha um pouco mais de tempo para essas preparações, mas você não vai estar perdendo tempo ali, você vai estar ganhando tempo, você vai estar ganhando saúde. Se você levar seu filho para a Sim. cozinha com você, você vai estar ganhando tempo de qualidade com ele. É Sim. possível fazer uma fornada de bolinho e congelar, e aí para você oferecer é só colocar ele no forno que ele descongela direto. Então, Sim. existem praticidade nisso que eu tô te falando. Sim. É só ir buscar também, que você Sim. encontra É possível. Primeiramente, começa hoje. Vai lá no seu armário, vê o que tem de pior ali e fala isso aqui eu não compro mais. E aí você começa a não comprar mais. A criança vai te pedir, você fala, não tem. Mas eu tenho essas opções aqui pra você, filho. Sim. E com muito amor e carinho. É muito legal você falar isso, porque uma vez eu tinha. Meus primos. Teve uma época da infância que eles ficaram bem gordinhos. E aí meu tio levou no nutricionista e ele falou assim: eles vão ao mercado. Aí meu tio falou: não. Ele falou: mas então quem tá comprando isso são vocês. Então vocês vão diminuir. É claro que assim, você não vai tirar da noite pro dia porque vai gerar uma guerra. Mas você vai Sim, diminuir esses processos e aos poucos vai desmamando gradualmente até que você perceba que a alimentação deles, é claro que às vezes não vai ser o que a gente idealiza, não. mas vai melhorar consideravelmente a ponto porque eles ficaram com colesterol alto, algumas questões assim, a ponto deles Já não estarem com a comprometeu a saúde saúde mesmo, né? prejudicada. É. E aí meu tio foi tirando aos poucos. E aí ele falou assim: a primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai abrir o seu armário, sua geladeira. Eu falo, o que que eu tenho de saudável aqui para oferecer pro meu filho? O que que não é saudável? Faz a lista e escreve para você poder contabilizar, inclusive, como que tá isso. Porque se seus filhos estão comendo mal, vocês também estão comendo mal. Então você precisa Exatamente. olhar para o todo, olhar para e é Tudo. complicado, porque às vezes, até pegando o gancho do que a Nicole falou, os pais, a mãe, tem uma visão super saudável da alimentação, mas precisa de uma rede de apoio. Então deixa com um avô, deixa com uma babá. E aí a gente sabe que nem tudo funciona da forma com que a gente planeja. E aí dá escondido, e aí a criança chega e fala. Aqui em casa eu falo que eu tenho a guerra porque o Renan dá o biscoito de maisena. E eu falo, não, não dá o biscoito de maisena. E ele dá, mas eu só dei um.
Eu falo, mas não é pra dar, não. E a Olivia conta. Eu chego pra ela e falo, filho, o que que você comeu hoje? Ela fala, comi um chocolate escondido da mamãe. Olha só. Fulano me deu um chocolate, papai me deu um biscoito escondido. Ela fala. Então, assim, você vê. Então, tá vendo a Nicole falando? O maior problema é a rede de apoio. Por isso que eu falo que é tão importante, às vezes, a gente conscientizar não só os pais, a gente precisa conscientizar a rede de Exatamente. apoio. Até porque eles vêm com a bagagem do que eles tiveram, né? Os Na pais, minha consulta de introdução alimentar, é presença obrigatória a rede de apoio que vai cuidar da alimentação. Então, quando eu Exatamente. atendo uma família, não vai só a mãe na consulta. Eu falo, o importante é que venha a avó, vai ficar com a avó para você trabalhar, então eu quero ela aqui. Porque aí eu vou Exatamente. conversar com ela na linguagem dela, eu vou explicar o porquê mudou. Exatamente. Aí, para essa avó, eu vou ter que explicar um pouquinho mais quais vão ser as consequências lá no futuro da gente fazer Sim. essas coisas que ela estava acostumada. E graças a Deus eu tenho, assim, uma facilidade de falar com elas e é bem legal. E outra coisa, Nicole, que a gente faz muito é subestimar o poder de uma conversa honesta, clara, sincera, olho no olho. De você chegar nessa sua rede de apoio, talvez seja sua mãe, sabe? Chega, conversa com ela, senta, chama para um café, fala para ela, mãe, ó, eu pedi orientação de uma nutricionista porque tá acontecendo isso, isso, isso com meu filho, né? Tá começando a prejudicar, como que vai estar daqui a alguns anos se ele não, se a gente não começar a melhorar essa alimentação dele agora? Então eu vou precisar da sua ajuda. Eu conto com você para a gente melhorar a saúde Sim. dele. Sim. Se é a sua rede de apoio, são pessoas que amam seu filho. É Sim. impossível. Eu acho assim, é muito impossível que eles recusem te ajudar em uma coisa Sim. que é pro bem. Então Sim. conversem, não subestimem, conversem com calma, Sim. com carinho, que dá tudo certo. Acho fundamental. Por isso eu gosto tanto do seu trabalho, Ingrid, porque você Ah, fala exatamente obrigada. dessa forma respeitosa e de trazer a família. Porque é isso, né? Quem Sim, cria, a rede de apoio, ela precisa participar desse processo. Porque a gente não cria sozinha. Claro que a gente sabe que muitas mães criam sozinhos seus filhos, mas alguém que seja escola, creche, você sempre tem uma rede de apoio. E isso precisa, sempre. a gente precisa falar a mesma linguagem, porque senão gera sofrimento para alguém. Ou a mãe vai sofrer, ou a avó vai sofrer, ou a criança vai sofrer com isso, porque a linguagem não está Exatamente. sendo a mesma na casa toda, né? É. Uma coisa que eu acho legal falar da seletividade é do tripé ali, dos três T's. É o tempo, a textura e a temperatura. A gente tem que observar que momento que essa criança está recusando. Então, começou a recusar a fruta da manhã, vamos passar essa fruta pro lanche da manhã, talvez, por exemplo. Como que fica o café da manhã, né, da criança? Geralmente com 12 meses ou 18 meses por aí, já não é mais só fruta. Então a gente começa a oferecer ali uma fonte de carboidrato, uma proteína, mas a fruta junto. Se essa fruta está começando a ser um problema ali no período da manhã, tenta oferecer ela um pouco antes do almoço, se for uma porção pequena, ou ela entra como uma sobremesa do almoço. Observa o tempo, qual é o momento que ele está tendo essa recusa. A textura também. Será que ele não está gostando mais daquela banana? Talvez é uma criança que vem recebendo essa banana amassada já há muito tempo, não evoluiu, não progrediu a textura. Oferece, tenta dar uma banana inteira na mão dessa criança para ver o que vai acontecer. Coloca a banana numa receita. Ou, né, vale a pena você mudar a forma que você apresenta ali também. E a temperatura. A temperatura é legal falar, você estava falando isso no início, né, Dani? No calor agora é super comum as Sim, crianças pararem, né? Pararem de comer, comerem pouquinho, recusarem almoço e jantar porque são preparações quentes. E aí elas estão mais propensas a comer a frutinha mesmo porque tá gelada. Tudo sim. bem, não tem problema nenhum. Reforça os lanches, sabe? Coloca opções mais calóricas, mais energéticas, então nos lanchinhos para dar uma compensada. Eu acho que os três T's eram isso. Não, eu falo que assim, o nosso paladar muda, né? Esse calor, e tá muito quente, né? Pelo menos aqui na nossa cidade tá muito quente. O nosso Tá. paladar, eu fico completamente sem apetite, eu tenho zero vontade de comer Eu um também. prato de quente. Então, assim, eu fico pra salada, eu fico com vontade de comer um prato de salada. E eu acho que assim, é mais ou Exatamente. menos seguir o caminho. Eles também vão perder um pouco o paladar, né? E aí Sim. eu não sei o nome Fazer técnico que os, você deu, mas faz parte do processo. E aí, os se a gente legumes começa a se assustar refogadinhos mais frios mais também, frios, né? eu tenho apresentado Exatamente. beterraba mais geladinha para ela, para poder comer. E aí ela fala: Nossa, Sim, delícia. Ai, travou. Delícia, tá travou. geladinho. Então você vê que eles gostam e muda um pouquinho também. Exatamente. Muda um pouquinho a apresentação para eles. Ingrid, eu E tenho. comemorar, Termino de falar que eu tenho só comemorar, duas assim. perguntinhas. Vai lá.
Tá. O resto todo você vai Comemorar, assim, responder. nesse processo que eu vim falando pra vocês, né? Dessas pequenas coisinhas que a gente pode ir fazendo pra criança e se interessando mais pelo apetite, pelo alimento. Se ela aceitou participar de preparar alguma coisa com você, isso já é um sucesso, já é um passo. Antes ela recusava ficar perto do alimento. Ela ficava assim, eca, que nojo, não gosto. Nunca experimentou e já estava falando isso pra você. Se ela já aceitou lavar pra você, pegar da geladeira e te entregar, isso já é um sucesso. Ela já tá tocando ali. Se ela Sim, experimentou, nem que seja um pouquinho, tipo, colocou na boca ali, ela já sensibilizou as papilas gustativas dela. Isso já é muito bom. sim, Então, comemorem. O que for sim. pequenininho, mesmo que for pequenininho, é fácil de comemorar também. Você quer me fazer as perguntinhas? Porque aí depois eu só quero falar um pouquinho sobre a inapetência. E eu acho que o que eu te separei para falar sobre seletividade já vai Não, ter e eu tô acabado. amando porque assim, o Instagram tá liberando a gente, já acabou uma hora faz tempo e a gente tá aqui amarradona e vamos ficando, porque eu aprendi com a Sério? Amanda, porque eu sempre encerrava antes das pessoas. Aí eu aprendi com a Amanda essa semana que ela falou, né, o Instagram deixou, você vai. Então eu tô deixando ir, né? Mas a gente já passou 20 minutos, ó. Ele já deixou já. Vamos Que ver. ótimo! Então me faz as perguntas aí. Não, são duas que acabam sendo uma. É a partir de quando pode oferecer suco e quanto de suco por dia pode? O suco, ele é um líquido, então Natural, suco natural. é um Esqueci de líquido, falar. tá, um É, suco natural, sem isso, adoçar, a isso. partir de 1 ano, não mais que 120 ml, né? A gente fala de 120 ml aí por dia, mas eu não encorajo um consumo frequente. O Tá. suco, o que acontece quando a gente bate a fruta? Muito diferente dessa criança comer a fruta, porque ali a gente quebrou todas as fibras, então essa criança vai Sim, receber o açúcar, que é a frutose, né, da fruta, ela não é ruim. Então, só para vocês entenderem, a frutose sintética, que é aquela que está dentro de um produto industrializado, essa é uma frutose ruim. A frutose da fruta, ela é excelente, porque ela está no meio das fibras, da casca, então tudo bem aquela frutose. O problema é quando a gente bate essa frutose, essa fruta no liquidificador com um pouquinho de água, a gente está concentrando a frutose, quebrando as fibras. Então já não torna um alimento assim tão adequado. Entra na questão de dar aquela falsa sensação de saciedade na criança, então ela acha que está com a barriga cheia, vai acabar recusando um alimento com uma densidade calórica maior. sim. Então eu acho que o suco ele tem que ser muito esporádico mesmo. Não, não Tá. é a mesma coisa não, do açúcar, sabe? Não precisa. Melhor Sim. a sua criança ser acostumada a comer a fruta do que tomar o suco. Mas se a gente está falando de uma criança grandinha, que ela tem o hábito de consumir aquele suco de caixinha, ou o refresco de pozinho, porque nem suco é, né? É Sim. muito melhor que ela passe a tomar então um suco natural do que o suco de caixinha. É aquele processo. Então, Sim. nesses casos, sempre vai ser melhor o suco natural. E deixa eu só te fazer uma última perguntinha, porque agora foi uma dúvida que uma amiga me perguntou e ela não mandou aqui, eu lembrei. Aham. É líquido nas refeições, você recomenda? O líquido nas refeições ele é uma grande questão, né? Todo mundo acha Sim. assim um problema. Eu vejo de uma forma super tranquila. Criança não consegue tomar muita coisa, então um copo, vamos dizer assim, tomar um copo de água junto com a refeição. Os bebês gostam de fazer muito isso na introdução alimentar e as mães ficam doidas porque não sabem se dá ou não. Não tem problema tomar uns golinhos de água ali junto com a comida. O que atrapalharia é se fosse um volume muito grande. Um volume muito grande, a gente está falando de mais de 300 ml. Para uma criança, vamos, mais de 200 ml de um líquido. Aí já talvez seria prejudicial. E não é porque dilata o estômago, isso não acontece. É porque a gente pensa bem, tem o suco gástrico, que é o que faz a digestão, né, que faz a absorção dos nutrientes lá no nosso estômago, no nosso intestino todinho. Se a gente coloca uma grande quantidade de líquido, a gente dilui esse suco gástrico. Então, a absorção de nutrientes e a digestão fica comprometida. Esse é o problema do líquido, Interessante, hein? Vou mandar tá? pra ela aqui depois. Ela não tá assistindo, ela não tá online aí, mas eu vou mandar pra ela depois. Obrigada, Ingrid. De nada. E a última informação que eu queria trazer para Sim, vocês é um pouquinho da gente entender o apetite da criança. Quando a gente fala, né, de seletividade e tudo mais, então é importante você entender como funciona o apetite de uma criança. Ela precisa gastar energia para ela sentir fome. Então, se a gente está falando de uma criança da fase da seletividade alimentar, uma criança que só fica em casa, é lógico que agora com a pandemia todas as sim, crianças estão prejudicadas com essa questão do movimento, mas eu ainda acho quem mora em apartamento está ainda mais prejudicado, mas sim. quem mora em casa e tem quintal
colocar atividades para que essa criança faça fora. Se é uma criança que só fica na frente da tela ou do videogame, enfim, apática ali, sem fazer nada, sim, é lógico que ela vai ter um apetite menor do que uma criança que é ativa, tá? Isso sim, acontece. Não passar o dia beliscando. Então, se é uma criança que está toda hora beliscando alguma coisinha, um biscoitinho, até mesmo fruta, isso também acontece numa esquema alimentar ali saudável. Se está sim, toda hora beliscando uma frutinha, vai chegar nas grandes refeições também não vai ter fome. Então, precisa ter esse olhar atento, né? sim, Leite é outra coisa que também acontece muito com as crianças, esse grande volume de leite que as crianças vêm recebendo, seja a mamadeira, seja já o leite que já passou para o copo. Independente, uma criança com mais de 2 anos, ela não deve estar recebendo mais que 500 ml. Eu já acho muito até 500 ml de leite num dia. E infelizmente é tão comum a gente pegar crianças com uma alimentação exclusivamente láctea, só toma leite o dia inteiro. Então precisa ter um olhar atento para isso. sim. Outra coisa que atrapalha o apetite, eu falei, né, é os horários muito rígidos. Isso também pode começar a refletir numa falta de apetite, da criança não saber muito bem se ela está com fome ou não. Sim, Todas aquelas questões que eu falei de você forçar o seu filho a comer, para ele comer para te agradar, tudo isso também atrapalha o apetite, tá? sim. E aí, a inapetência, ela vai acontecer em 2 níveis, que é uma inapetência leve, que ela, na verdade, não seria leve, ela é comportamental. Então, o que acontece? Uma criança, bebês não fazem isso, tá? Se você tem um bebê e tá me assistindo aí, não confundam as coisas. Bebês não fazem isso. Mas se estamos falando de uma criança com mais de 3 anos, ela usa a falta de apetite, não comer, por uma questão de comportamento. É o famoso chamar a atenção. E Uhum. sim, elas usam a comida como um recurso. E por que elas fazem isso? Porque elas percebem a angústia e a atenção aumentada que ela recebe toda vez que ela recusa a comida. Ela vê como a mãe virou o olhar para ela, sabe? Do Sim, tipo, caramba, a minha mãe tá aqui me forçando a comer, ao mesmo tempo ela tá aqui falando comigo. Meu pai, que eu vejo pouco porque trabalha, ela vai usar. A criança, a partir dos 3 anos, ela entende isso. sim, Não estou dizendo que a criança está te manipulando, isso é um comportamento esperado, eles são só sim, crianças. sim, Mas existe, que é essa inapetência comportamental. Então a criança passa a recusar as refeições, dizer que não está com fome porque ela precisa de atenção. Aí está a importância de estar sempre com o potinho do amor cheio. Que seu sim, filho tenha sempre momentos de qualidade com você. Porque se ele não vai usar da refeição para chamar a sua atenção. Também a questão de substituir as refeições, né? Ah, já que não comeu, então eu vou dar o leite. Já que não comeu, eu vou dar o biscoito. Ah, então já que não comeu, eu vou fazer o macarrão instantâneo porque eu sei que ele gosta. Ele também vai começar a usar essa inapetência para receber aquilo que ele gosta. Porque é mais docinho, é mais gostoso. Eles são espertos. É sim, natural, né? sim. Até se deixar até a gente faz isso. É, exatamente. Até a gente substitui, né? Exatamente. E já a inapetência orgânica, ela é um problema que vai ser diagnosticado também em consultório, precisa de um diagnóstico médico, por quê? Aí a gente já está falando de uma criança apática, aquela criança que essa inapetência dela vem de algum descontrole do organismo. E normalmente, se tratando de crianças, é anemia. Então é uma deficiência de algum mineral, esse mineral sempre é o ferro. A gente observa também o zinco. Deficiência de zinco tem correlação com a baixa de apetite, mas aí isso você precisa observar. Se a criança é ativa, ela brinca, então provavelmente não é essa a questão. Observar mesmo como que é o comportamento geral dessa criança, aí você vai ter, né, essa desconfiança. Esteja sempre conversando com o pediatra, informe. Fazer exames de rotina também é legal para você acompanhar isso, mas aí já é uma coisa um pouco mais séria. Eu nunca tinha ouvido falar dessa questão da inapetência que você falou, né? Esses dois Orgânica. níveis de É, inapetência orgânica nunca tinha e ouvido falar. Eu, sim, eu eu, peguei um bebê que. Um bebê não, ele já era. Ele tinha 2 anos e 3 meses, era muito apático. E nossa, não comia, ele dava preferência sempre pra carne, sabe? Só comia carne, carne, uhum, carne. E olha só como o nosso corpo é sábio, né? O que mais tem ferro nos alimentos é carne. sim, Então o corpo dele pedia por carne. E aí a gente desconfiou, falei, faz um exame, vamos dosar como que tá a ferritina, estoque de ferro, né? Zinco também, e foi isso. Aí entramos com uma suplementação, é lógico também com todas essas questões de comportamento envolvidas para aproximar sim, essa criança, porque ela também já se afastou, então precisou ter essa aproximação de novo, e a sim. gente viu uma melhora em 4 meses, eu acho 4, 5 meses.
para vocês verem também que não é nada da noite pro dia, tá? É um Sim, processo sim. longo. Eu acho muito interessante você colocar essa associação da alimentação com o comportamento. Porque muitas vezes a criança passa a ter comportamentos diferentes, alguns comportamentos mais desafiadores, e a gente muitas vezes não olha para a alimentação, não olha para o sono, não olha para alguns pilares básicos da criança. Sim, A gente começa a entender que é apenas um enfrentamento. E a gente sempre é. coloca a culpa na criança. Ah, ele não obedece, né? A famosa Você obediência. pode falar isso com mais Ele propriedade. não, a gente fala. Ele não respeita. A gente fala muito dos limites como se a gente colocasse um checklist para ele, ele tivesse que obedecer tudo aquilo. Mas o que está por trás disso tudo? O sono é um fator Exatamente. essencial, a alimentação é um fator essencial. Então, muitas vezes a gente precisa ter um olhar mais amplo para essas questões, justamente para a gente buscar a raiz do problema. Nem tudo é um mau comportamento. A criança não se comporta mal porque ela quer te desafiar. Ela, na verdade, está se conhecendo, é um processo de autoconhecimento. E ela está aprendendo a Exatamente. equilibrar, se autorregular. Ela precisa de ajuda para tudo. Ela precisa de ajuda para dormir, ela precisa de ajuda para comer. E nós, como pais, somos os responsáveis por isso. Então, a gente precisa ter um cuidado, um olhar mais atento para essas questões. Acho extremamente importante ter um acompanhamento, como o trabalho que você faz, porque você traz exatamente essa visão para os pais de que a alimentação pode influenciar em outras questões na família também. Eu adoro o seu Muitos. trabalho, Ingrid. Eu acho assim, Obrigada. você é muito técnica e muito humana no que você traz. Ai, Você traz ah, exatamente a técnica de uma forma muito amorosa para essas relações. Porque obrigada. eu vejo que a alimentação, na maioria das vezes, é um grande tabu para muitas famílias, porque já vem com essas crenças dos próprios pais. E a gente tentar Exatamente. quebrar isso, desmistificar isso, é um processo. E isso deveria começar na gestação. A gente deveria começar a fazer esse trabalho, né, de Eu quebrar essas virei, crenças na eu nossa virei outra gestação. pessoa. Depois, quando eu engravidei, eu não esperava isso de mim. Eu tenho Sim, uma criação, algumas coisas assim da minha criação eu percebo que minha mãe fez instintivamente da forma sim, como a gente fala, mas também sim, teve muitas coisas que me trouxeram questões assim para a vida adulta. sim, Então, quando eu engravidei, eu comecei a descobrir esse universo, sabe, diferente da educação, da educação sim, neurocompatível, da disciplina sim, positiva. Aí sim, fui pro lado da alimentação, me transformou de uma forma que sim. eu não esperava. E eu acho que o combo assim principal do enxoval de toda gestante seria um acompanhamento adequado e informação, né? Acho Isso fundamental é você falar isso. A gente falou isso em algumas fundamental. outras lives, acho que foi na live da Amanda também. E na live da Sofia, a gente falou sobre exatamente sobre essa questão. O Exatamente. que é uma gestação consciente? A gente se preocupa com quarto, com detalhes, com bichinho, mas informação é o maior presente que você pode se Maior dar. O presente. maior presente que você pode Exatamente. se dar. E eu Inclusive, eu queria. tenho uma amiga que tá grávida de gêmeos e sabe qual que é meu Ó. presente para ela? A Amanda. Eu já uma consultoria de amamentação. Já falei, tá aqui, esse é meu presente, porque não existe. Eu defendo isso desde que eu criei esse perfil, gente. Presente para gestante, você quer dar uma coisa que vai ser valiosíssima? Dá uma consultoria de amamentação, porque isso é outra coisa que é muito Eu difícil digo de também. carteirinha, eu precisei e por um Aham. acaso eu e a Amanda a gente teve a mesma, que é a Fabiola lá em São Paulo, e a gente não se conhecia aqui. E eu falo que foi um divisor para mim, porque eu tive muitos É. medos, muitos questionamentos, meu leite demorou a descer. E Aham. se eu não tivesse num hospital que tivesse uma visão um pouco mais humanizada, teriam dado fórmula para ela na maternidade, porque meu leite demorou 2 dias para descer, ela perdeu muito peso. E a gente insistiu muito porque a gente tinha conhecimento do assunto. E quando a consultora chegou, Sim. ela falou: seu peito tá jorrando leite, ele não tá saindo porque ela tá sugando pouco. E aí eu não tinha orientação. E a gente muitas vezes não se preocupa com a amamentação, não se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa com o parto. E aí, assim, pariu, você Sim. acha que vai ser instintivo. E é Nasceu a uma coisa que mãe, eu não sei depende tudo. muito de você, né? Não, não. E aí tem questões fisiológicas, biológicas, que Sim. precisam ser vistas muitas vezes nesse período. Então, eu acho que assim, se a gente soubesse, hoje, se eu engravidar novamente, eu com certeza, durante a gestação, por mais que a gente já busque, já conheça, eu vou focar para isso. Eu vou focar exatamente para essa questão. Eu não tive problemas de alimentação com a Olivia, graças a Deus. E de amamentação eu tive no início, mas ela mama até hoje. Eu falo que eu quis tanto mamar que a menina mama até hoje. E eu Ai, acho ótimo e vai que mamar até quando benção. ela quiser, porque eu falo que peito Também. é vida. E ela vai É uma mamar até relação de quando. amor e ódio, né? Tem dia que eu fico, meu Deus, quando que
essa criança vai sair do meu peito. Na mesma hora eu já falo, ai, pelo amor de Deus, não desmama. Eu falo que nesse Porque, calor ele me incomoda às vezes, porque tá muito quente, sim. pele a pele. Mas assim, dura 2 minutos e ela já faz aquela carinha e fala, mamãe, 5 minutinhos de TT. Aí eu falo, ah, óbvio, né? E Eu ela falo, já fala, olha que coisa fala, gostosa. O fala, Valentim não amor, fala, né? Não tem. fala nada. É, Mas ele me agradece com o olhar. Quando ele tá mamando, que ele vira a cabecinha, que ele olha assim no meu olho, dá aquele sorrisinho, eu desmonto ali. E eu é. falo, eu faço isso aqui por mais 10 anos se for preciso. Ah, eu também. Minha mãe, não sei se ela ainda tá aí, mas ela fala que a Olivia vai dançar valsa, vai chamar, vai soltar o príncipe, vai mamar e vai voltar. Eu falo, vai ser desse jeito. Eu falo, vai Se ser quando quiser, ela né? quiser, vai ser quando ela quiser. Exatamente. E eu acho que é Que bom. importante. Eu queria muito te agradecer, Ingrid. Eu amei. Eu tô com medo de cair, porque já liberaram muitos minutos pra gente. Eu achei Tá. sensacional. Eu queria muito te Aham. agradecer. Foi um papo delicioso. Eu adoro te ouvir falando. Eu conheço suas redes sociais há pouco tempo. Minha mãe tá aí confirmando. Eu conheço Aham. suas redes sociais há pouco tempo. E pra mim, eu fico assim, pensando como que eu não conhecia a Ingrid antes. Porque eu acho o Ai, seu obrigada. conteúdo maravilhoso. Acho sua abordagem extremamente respeitosa. Indico para todas as mamães. Muito, muito obrigada. Eu vou deixar, eu tenho muita mãe pedindo para deixar, eu ia deixar ela salva até domingo, mas eu acho injusto com a sua, que foi na sexta, que as pessoas tiveram pouco tempo de assistir. Tem tanta informação valiosa aqui que eu vou Nossa, deixar essa live salvo, tá um maravilhosa. tesouro. Eu vou Deixa deixar assim. salvo lá no GTV. E queria muito agradecer a participação de todo mundo ao longo dessa semana. Amanhã eu vou gravar um áudio. Quem está aqui até agora, às 10h40, a gente sabe que numa sexta-feira não é todo mundo que tem essa disponibilidade. A sua com seu Exatamente. pequenininho também, com seu marido, Imagina. que a gente acaba abrindo mão de família. Mas eu sempre costumo dizer que quando a gente vive em si, quando a gente vê os resultados positivos, a gente sente a necessidade de transbordar isso para outras mães. E é exatamente o que Eu a só gente vem consigo, fazer isso aqui. exatamente. Eu só consigo pensar em quantas crianças, com essa live aqui, a gente já ajudou de forma direta, das mães que estavam assistindo, e de forma indireta, dessas Sim, informações que ela ouviu aqui, que ela vai falar para amiga. Então, sim. nunca é um tempo perdido, ele é ganho, ele é muito, muito, muito ganho. Exatamente, Dani, exatamente. ó, eu quero agradecer do fundo do meu coração o seu convite. Eu amei, amei assim te conhecer. Já é uma pessoa que eu Também. quero trazer para minha vida quando essa pandemia acabar, porque Sim, eu sou sim. nova em Resende, vai fazer 2 anos que eu moro aqui só, então eu não tenho muitos amigos aqui. Enfim, Vai ser um agradecer prazer, vai você. ser um prazer. Seu Falo que a conteúdo gente é tem que se unir, maravilhoso. né? Exatamente. Seu conteúdo é maravilhoso também. A maneira como você fala da educação, o seu apoio, né, para as mães. Isso é Sim, muito necessário. Porque uma sim, mãe confiante daquilo que ela faz, da sim, criação, ela tem confiança para tudo. Ela tem sim, confiança para bater de frente com aquela orientação equivocada que ela recebe. Ela tem sim, confiança para saber que o que ela está fazendo é certo, sim. Então ela não precisa ter vergonha ou medo ou achar que tá errado amamentar, ou achar que tá errado ela, tudo bem se meu filho não quer comer, não vai comer. sim, Em várias outras questões da educação. sim. Então, você é necessária. Obrigada, então vou Somos, agradecer. Obrigada por estar somos. aqui. E é Eu isso que aí, vamos super te trabalhar agradeço. para o nosso Vamos. conteúdo chegar para mais gente. Sim, e a gente fica. E o mais legal é que a gente fica muito feliz de poder fazer isso para as pessoas. Eu sinto uma gratidão profunda de poder. Eu Eu queria muito te também. agradecer. Eu estou apaixonada nessa live de hoje. Se eu Ah, pudesse, eu vou muito deixar lá e vou obrigada. mandar para todo mundo. A gente agradece muito. Um beijo enorme para todo mundo que está aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem mandar ainda lá nos comentários da live, depois eu mando para a Ingrid. A Ingrid tem conteúdos maravilhosos na página dela. Sim. Com Aí eu certeza, se preciso vocês voltar. com Eu tô certeza, se vocês trabalhando para isso. cavucarem lá, vai ter a resposta para tudo que vocês vão perguntar. Mas se quiserem, fiquem à disposição, eu passo para ela e a gente vai conversando. Ó, beijo enorme. Um beijo para você Boa noite, também. pessoal. Um Obrigada. beijo Boa grande. noite, pessoal. Obrigada por terem ficado aqui Até com a a gente. próxima. E Beijo, até. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.